it's so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiele Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podled Jurídico, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, meus podileiros. Estamos em mais um episódio. E se você é novo aqui no canal, faça sua inscrição aí, viu? Ative o sininho, não é não, doutora Cristiele? Ative o sininho das notificações. E também siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que vai estar na descrição desse vídeo aqui. E a gente não pode deixar de mencionar nossa patrocinadora, Pizzaria Predileta, que vai estar passando aqui, ó, o Instagram deles também. Como na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o Instagram e o contato da Pizzaria Predileta. Agora vamos apresentar o nosso convidado da noite. Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos, recebendo em nossos estúdios hoje o Dr. Cristiano Regis, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Maranhão, atualmente respondendo pela comarca de Santa Quitéria. Doutor, seja bem-vindo, estamos às suas ordens. Boa noite, muito obrigado, eu agradeço, me sinto honrado pelo convite, cumprimentando aqui esta douta banca aqui de senhores advogados e apresentadores, doutora Cristiele, apresentadora, advogada, doutor Felipe, doutor John Kennedy, eu agradeço demais pelo convite. Eu fico sempre muito satisfeito de poder participar, contribuir de alguma forma com um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho na magistratura, na nossa vivência na carreira jurídica e, de alguma forma, construir conhecimento na nossa audiência, aproveitar aqui, olhando para a câmera, mandar um bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora que você vai assistir aqui o podcast. Mandar um alô especial, aproveitando aqui, né, já que nós estamos nesse clima meio de rádio, meio de comunicação, um alô especial para todos os estudantes, os operadores do direito, enfim, os demais cidadãos, cidadãs que se interessam por esses assuntos jurídicos e outras afinidades. Cumprimentar aqui a equipe técnica aqui, na pessoa do meu amigo Josafá, também, que conheço de muito tempo, e como eu disse, me sinto honrado, é uma satisfação estar aqui com os senhores. E vamos debater, eu que gosto muito, vocês vão perceber que eu sou um pouco falante disso aí, tive uma experiência de rádio, já fui locutor de rádio antes da carreira jurídica, já estudei comunicação social, jornalismo na Universidade Federal, então eu gosto muito desse novo formato de comunicação, podcast, e mesclar essas duas vertentes, essas duas competências, comunicação, o jornalismo, o viés informativo com a carreira jurídica, eu acho muito interessante. Pois bem, doutor Cristiano, como o senhor acabou de se referir, o nosso programa tem como objetivo levar informação de relevância não só para o cidadão comum, que é também um dos nossos principais alvos, mas para os operadores de direito e para os estudantes. Perfeito. Como o senhor acabou de dizer, o senhor já se referiu aos estudantes. Eu queria que o senhor nos apresentasse um pouco da sua experiência a partir da cátedra, a partir da academia, até chegar à magistratura. Qual o caminho que o senhor trilhou? Por que isso? Porque a nossa audiência tem estudantes de direito. E dentro da academia de direito, muitas vezes, o cidadão comum pensa que quem está estudando direito vai ser advogado. E são várias as carreiras que são oriundas para aqueles que se formam em direito. Uma delas, a magistratura. É verdade. Como também aqueles jovens, né, que ainda não estão cursando, ainda estão naquela dúvida, qual curso eu vou fazer, né? Depois de assistir o episódio de hoje, pode ser que se interesse em cursar o direito e aí seguir pela magistratura. É verdade. Vamos por partes, então, né? No que diz respeito ao início da carreira acadêmica, né?
O curso de Direito, para mim, foi, na verdade, o terceiro curso de nível superior que eu iniciei. O primeiro foi o curso de História, pela UESP, né, Universidade Estadual do Piauí, naquele período de férias, que a gente ficava todo o período de julho assistindo aulas, e, concomitantemente, eu cursava jornalismo na Universidade Federal do Piauí. Fui levando esses dois cursos por cerca de 2 períodos, né, equivalente a 1 ano. Após isso, eu prestei novo vestibular na Universidade Estadual do Piauí, já para Teresina, e aí eu consegui a aprovação para o curso de Direito. Aí, nessa época, como já estava ficando muito puxado para mim manter 3 cursos, obviamente, o curso de História aqui em Piripiri, período de férias, eu acabei abandonando, porque estava ficando realmente muito puxado. E ainda mantive o curso de Jornalismo e o curso de Direito. Só que acabou tendo uma incompatibilidade de horários, durante os 2 cursos. O curso de Direito era praticamente integral, as disciplinas também do curso de Jornalismo eram praticamente os mesmos horários, e eu fui obrigado a ir pegando apenas uma disciplina do curso de Jornalismo, enquanto mantinha o curso de Direito. E é curioso também observar que eu não pretendia trancar o curso. Eu ia pegando uma disciplina, outra ali, para quando eu concluísse o curso de Direito, eu retomar o curso de Jornalismo e ter as 2 formações. Mas, ao longo disso, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou, né? Ele estabeleceu que não haveria necessidade do diploma de jornalismo para exercer a profissão de jornalista, né? Muito embora, no meu posicionamento pessoal, seja realmente um preparo de conhecimento técnico-científico essencial ter o diploma, mas isso não impede que pessoas que não sejam formadas na área exerçam jornalismo com base no direito à informação, à manifestação do pensamento, e é um fundamento correto também do STF, mas sem menosprezar, obviamente, aqui o curso de jornalismo. Mas aí eu acabei trancando e pretendia retomar após concluir o curso de Direito. Acabei não retomando e fui jubilado, né? Que depois que passei 5 anos cursando Direito, aí não, para iniciar a faculdade de jornalismo, reiniciar ainda no 3º, 4º período onde eu tinha trancado, eu já não tinha mais esse ânimo, né? Aí já ia cursar pós-graduação e tudo mais. Mas, tratando especificamente da graduação, eu, como eu disse, cursei no campus Pirajá, em Teresina, Direito, sempre de forma ininterrupta, nunca tranquei disciplinas, nunca atrasei o curso. Uma turma muito boa, apesar das dificuldades que nós não tínhamos professores titulares daquelas disciplinas, muitas vezes eram professores substitutos, mas que realmente se empenhavam. Algumas vezes nós não tínhamos, era vago para que era uma ou outra disciplina, a gente acabava suprindo essa necessidade, estudando com os colegas, né, que também eram muito interessados. Inclusive, vou aproveitar e mandar um abraço especial aqui para os meus colegas de UESP. Nos formamos juntos, vimos até uma foto recente agora, a foto estava meio desbotada. Mas, enfim, durante esse período, quando foi mais ou menos na metade do curso, a gente começou a correr atrás de estágios, né? Era sempre uma necessidade por 2 razões. Porque estágio a gente queria ter uma vivência prática. A gente não queria ficar limitado somente à teoria. A questão prática era fundamental. E ainda, por cima, se rendesse uma remuneraçãozinha, porque a gente era estudante, precisava ter uma condição. Minha família humilde, passava muita dificuldade para conseguir me ajudar, me manter lá em Teresina. Aí eu corri atrás quando já estava na partir do 4º, 5º período, que já tinha possibilidade de conseguir estágio. A gente já foi atrás, consegui inicialmente estágios remunerados na Procuradoria do Município, em Teresina, e depois na Procuradoria da República, na época do Dr. Tranvanvan, era o procurador-chefe, mas o procurador a quem eu trabalhava diretamente era no gabinete do Dr. Kerston Lages. Mando um abraço para ele também, pessoa inteligentíssima, me ajudou muito a construir um raciocínio jurídico, um posicionamento, enfim, uma pessoa virtuosa, Dr. Kerston. E eu permaneci nesse estágio. O regramento é que a gente continuaria lá até quando se formasse, até a data da colação de grau. Então, eu fiquei praticamente metade do meu curso de Direito lá, estagiando. Eu era o decano. Quando eu estava me aproximando de terminar o curso, não tinha nenhum estagiário mais antigo do que eu lá. E eu gostava muito. Nós colamos grau, e aí, quando nos aproximávamos da colação de grau, começava a bater aquela angústia. E quem está
passando por isso, que está nos acompanhando aqui no podcast, pode estar pensando nisso, né? O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu me formar? Aquela velha história, né? Que na noite do baile de formatura, a pessoa é a esperança do Brasil. Quando termina aquela noite, aquele movimento, muito uísque, muita festa, no outro dia, é um problema social. O que é que vai fazer da vida? Então, antes disso, durante o período que nós estávamos estagiando e estudando, a gente já procurava prestar concurso. E o primeiro concurso que eu passei, antes de concluir o curso de Direito, foi de agente da Polícia Civil. Passei em primeiro lugar. Antes de concluir o curso. Antes de concluir. Mas, curiosamente, nesse tempo eu levava uma vida muito sedentária. Muito sedentária. Isso aí até serviu como um estímulo para hoje eu levar um estilo de vida totalmente diferente, né? Hoje eu frequento academia, gosto de fazer ciclismo, tudo mais. A gente sempre se movimenta. Mas antes, eu pesava quase 100 quilos, parado do zero. E eu tinha feito esse concurso, passei na primeira fase, e aí chegava o momento de fazer o teste físico. O teste físico hoje eu tiraria de letra, mas naquele tempo para mim era um tormento. Porque tinha que correr 2.000 metros, fazer abdominal estilo remador, flexão de braço, né, que é o apoio, como chama. E eu não estava preparado para fazer nada disso. Acabou que eu forcei muito o treinamento há pouco tempo, porque no primeiro momento eu estava fazendo um concurso que aparecesse. E apareceu da Polícia Civil, tenho muito respeito aos policiais civis, é uma função essencial para a segurança pública, mas não era exatamente o que eu queria. Mas calhou de ter esse concurso para ser feito, eu fiz. Quando passei, aí o pessoal foi botando pilha, né? Ah, Cristiano, tu passou, agora bora fazer o teste físico, bora correr, bora treinar. Aí eu tentei emagrecer, fui correr, não sabia nem correr direito. Acabei me lesionando. Me lesionando uma semana, curto, né? pois é, uma semana, o primeiro era curto. Mas uma semana antes eu me lesionei, comecei a puxar a perna. Comecei a sentir uma dor, tal, não, vai dar certo. Continuei forçando. Chegou um ponto que era uma dor insuportável que eu não conseguia mais caminhar. Procurei um ortopedista uma semana antes, menos de uma semana. E aí o ortopedista disse, olha, o que você andava fazendo que ficou assim? Disse, não, doutor, eu tinha uma vida sedentária e comecei a forçar aqui para um teste físico. Na aqui. verdade, eu não fazia nada. Não fazia nada. Era só estudar e ali fazer os estágios. E aí, pois é bom você ficar um período parado aí, de leve, 1 mês, 2 meses, talvez. E aqui está dando uma lesão aqui na sua perna. Mas, doutor, mas eu não posso parar porque está faltando menos de uma semana para o teste físico. Vamos combinar o seguinte, me passa um remédio forte aí, aliviar a dor. Eu faço o teste físico, depois eu paro. Pronto, só preciso disso aí. Aí você, tá bom. Mas eu não aconselho, não. Aí ele passou um remédio lá, tinha aliviado um pouco a dor, mas eu continuava sentindo a perna e mancando. Aí no meu psicológico eu pensava, não, no dia da prova, a adrenalina vai estar lá em cima, né, eu vou conseguir, o sangue vai esquentar, e quando terminar provavelmente eu vou ficar quase aleijado, mas antes eu vou conseguir. Mas qual nada, né? Na primeira volta eu já não consegui mais correr, tive que fazer o percurso caminhando. Os outros exercícios não, eu consegui fazer, né? Abdominal, flexão de braço e tudo mais. Mas quando foi na corrida, eu senti muita dor, aí tive que completar caminhando. Nessa de completar caminhando, tinha um tempo, estourei o tempo. E o pessoal, tinha até torcida lá, o pessoal lá vendo que eu estava com aquela dificuldade, vai, tal. Mas não deu jeito, né? Não consegui, aí cabia recurso, tal, mas eu vou recorrer do quê? Eu não consegui correr, né? Estava machucado. Aí eu peguei um desgosto daqueles, não vou mais estudar para carreiras policiais, nada que precise fazer teste físico. Aí, O Jorge Terceiro tá rindo de você agora, assistindo. com certeza, ele sabe disso. Aí realmente eu fui para outras áreas. Aí depois eu passei em vários outros concursos. Passei para técnico do Ministério do Trabalho, técnico do Ministério da Saúde, oficial de Justiça no TJ Piauí, oficial de Justiça no TJ Maranhão, analista judiciário da Justiça Federal. Passei no concurso de promotor aqui do Piauí, concurso de juiz lá no Maranhão, concurso de juiz aqui no Piauí. Foram vários concursos. Advogado da Codevasf, em Brasília. Então, eu fui fazendo vários concursos e, com o tempo, a maturidade, a gente foi aprimorando os estudos. Qual você chegou a seguir mesmo? Que eu cheguei a tomar posse. Passei 6 meses como técnico do Ministério do Trabalho, em Teresina, né? Na antiga Delegacia do Trabalho, que passou a chamar Superintendência do Trabalho, né? Ali na Frei Serafim, né? Passei 6 meses. Recebi um convite que me deixou muito honrado pelo Dr. Kelliston,
na época procurador da República, ele já estava como chefe da Procuradoria da República, e me convidou para ser assessor especial dele. E eu fiquei muito balançado para ir, porque realmente eu já tinha uma experiência trabalhando no... Uma vivência com ele. Isso, exatamente. Tinha ficado balançado. Porém, aí é aquela questão da segurança. Eu me sentia seguro de ter passado em um concurso, né, um cargo efetivo, que iria me render com o tempo, né, passando no estágio probatório, uma estabilidade. E lá era só o período em que o procurador estivesse sendo chefe, o Dr. Kelliston. Quando mudasse a chefia, eu poderia continuar, se mostrasse muito serviço, ou não, o novo procurador, que fosse o gestor, ele poderia ter o indicado dele. E aí eu fiquei balançado, mas eu declinei do pedido. Não, eu vou continuar aqui como técnico do Ministério do Trabalho. Nesse período, eu fiz um concurso para analista do Ministério Público do Piauí. E aí foi um outro período longo que eu tive a oportunidade de trabalhar. Trabalhei quase que integralmente, sempre com a mesma chefe, doutora Clotildes, uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, muito tempo que eu não a vejo pessoalmente. Doutora Clotildes foi a minha chefe, uma pessoa que me orientou. Hoje ela é procuradora de justiça, na época promotora de justiça, era da 6ª Promotoria de Justiça de Teresina, que tratava de crimes contra a ordem tributária, crimes de trânsito. E aquilo eu tive uma experiência muito boa de organização do trabalho, de como liderar a equipe. Ela tinha muita energia, tem muita energia, na verdade, né? Na época eu trabalhava com ela, tudo dela era muito despachado, ela nas audiências, eu assistia às audiências para fazer a degravação, preparar as alegações finais do Ministério Público e tudo mais. E foi uma escola, uma verdadeira escola. Pessoa da mais inteira qualidade, pessoa íntegra, muito justa. Doutora Clotildes, mãe do meu amigo Fernandinho, que há muito tempo também não vejo, estou com saudade para mandar um abraço para ele. E eu tive essa vivência até o momento em que ela foi promovida a Procuradora de Justiça. Quando ela foi promovida, foi justamente na época em que eu havia passado para juiz no Maranhão. Durante esse período, a gente foi fazer um curso de formação. Esses detalhes de como foi o curso de formação e a preparação para a magistratura, eu vou falar no momento oportuno. Mas só para fixar como foi essa trajetória como analista no Ministério Público, né? Então, enquanto eu estava sendo analista, me ausentei, me afastei para fazer o curso de formação. Quando eu retornei, eu havia sido realocado, digamos assim. Já não estava mais naquela promotoria que era titularizada pela doutora Clotildes. Fui para a promotoria de entorpecentes, com a doutora Lúcia Cavalcante. Também foi uma vivência maravilhosa. Tive experiência de trabalhar essencialmente com processos envolvendo tráfico de drogas. Então, foi uma outra escola para mim, porque ao passo que na promotoria de trânsito, dificilmente a gente estava correndo contra o tempo, a gente tinha um tempo razoável para tratar dos processos, para fazer os pareceres, fazer denúncia, mas não existia aquele prazo exíguo de processo de réu preso, porque dificilmente havia uma circunstância em que o réu ia responder preso durante o processo, né, de trânsito, a não ser uma situação bastante anômala, mas normalmente não era bem o que acontecia. O réu, algum tempo depois, ele respondia solto, em liberdade, né? Já nos crimes de tráfico, não. A maioria nós tínhamos ali presos em flagrante e que era decretada a prisão, convertida a prisão em preventivo, e nós tínhamos que correr contra o tempo. O prazo para finalizar o inquérito, prazo para outras investigações, medidas cautelares de interceptação. Eu peço até licença que venha aos colegas aqui, aos espectadores, que a gente pode utilizar um termo aqui meio de juridiquês, mas só para ficar claro, né? A gente se manifestava sobre muitos pedidos, ou formulava pedidos de interceptação telefônica, né? Apreciava os pedidos formulados pelo delegado, e aquilo era urgente, né? Porque estávamos lidando com crimes de organização criminosa, né? Então a gente começou a trabalhar, saber lidar com o tempo exíguo, correndo contra o tempo. E aí foi uma outra experiência maravilhosa nessa promotoria do tráfico. E, por fim, quando eu já estava na reta final, antes de ser nomeado e convocado para o TJ Maranhão, eu tive a oportunidade de trabalhar na assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça do Piauí, na época o doutor Cleandro, mando um abraço para ele também, meu chefe imediato, chefe da assessoria, doutor João Paulo. Temos aí o grupo Amigos da MP,
que vai mandar um curtir para vocês aí, com toda certeza. Pronto. Um abraço para o pessoal aí da assessoria. Como é que é o nome do grupo? Amigos do MP. Pronto, um abraço aí pro grupo Amigos do MP. Com certeza. Gente, Quer mandar esse abraço também, doutor Kennedy? Um abraço para vocês aí, amigos do MP. olha aí, legal. Doutor João Paulo, tem que dizer todo mundo, Ariel, Arthur, Willaf. É Willam o nome dele, mas a gente brinca dizendo que é Willaf. O pessoal, doutor Hugo também, importante mencionar. E o Arthur, um abração para vocês aí, amigos do EBP. Aí eu trabalhei com o doutor Cleandro. Nessa época a gente teve experiência com o processo de segundo grau, né? Era normalmente pessoas que estavam sendo investigadas ou processadas que possuíam foro especial por prerrogativa de função, né? Ou seja, que seriam julgados pelo Tribunal de Justiça. E aí também foi uma vivência interessante. Mas nada dessas experiências, na verdade, foi completa até nós termos a experiência de trabalhar diretamente na magistratura. Tudo isso foi um caminho, foi uma construção, mas o que a gente vai aprender realmente da magistratura é quando está lidando na prática. Falando especificamente sobre o concurso. Como eu disse, passei em 2 concursos da magistratura, do Maranhão e do Piauí. O primeiro foi do Maranhão. Nessa época, nós estávamos nos preparando, estudando para concurso. Eu já tinha passado no concurso de promotor aqui do Piauí, mas não cheguei a ser chamado. Até por dificuldade na época com relação a vagas. Eles houve uma alteração da lei e que só poderia haver nomeações quando os candidatos, em resumo, né, os candidatos que ainda estavam em estágio probatório fossem titularizados. Isso atrasou muito o concurso e obrigou a que vários candidatos aprovados depois teve que entrar na justiça com mandado de segurança para conseguir, porque existia vaga, mas não podia ser preenchido, né, não poderia ser provida pelos candidatos. Enfim, a gente não ia aguardar sentado, né? E fomos estudando. Como eu disse, tive essa vivência trabalhando no Ministério Público, então, a princípio, eu pensava que eu tinha perfil para promotor. Hoje eu vejo que eu não tenho. Eu não tenho perfil para promotor, definitivamente. Nada contra, na verdade, como eu disse, o Ministério Público, função essencial à Justiça, tem as suas atribuições, assim como a magistratura tem, mas é uma questão realmente de perfil. Aquela retórica aguerrida, promotor de justiça, eu via que eu não tinha... Até quando eu ia fazer um parecer, era aquela coisa mais técnica, mais contemporizando, procurando ali um fundamento, mais um fundamento do que uma argumentação retórica, né? Que muitas vezes, somente em júri, a gente observa isso, né? Aquela eloquência que um promotor de justiça sustenta a sua tese. Ele poderia se limitar a aspectos técnicos, né? Mas se tratando de uma sustentação, algo que precise uma eloquência maior, ele faz uso dessa palavra e assim se comporta. Não é bem o meu perfil. Depois é que eu fui constatar isso, né? Mas eu estudei para o concurso da magistratura. O concurso da magistratura que tem várias fases, né? A primeira fase é prova objetiva, uma prova relativamente longa, salvo engano, com 100 questões de todas as áreas, né? Da primeira fase da prova, de direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil, eleitoral, ambiental, e atualmente até de direito humanístico, se não me engano, também, questões humanísticas também. Na minha época não tinha, só na segunda fase. Então nós nos submetemos a esse certame, conseguimos a aprovação e fomos para a segunda fase. Segunda fase da prova, que consiste nas provas escritas, né? A prova escrita, basicamente, resolução de questões por escrito, respondendo questões por escrito, respostas como se fosse você, na condição de juiz, como decidiria o seguinte caso? Aí coloca lá uma situação, né? Mas para responder por escrito. E duas sentenças, né? A prova das sentenças também. Uma sentença de natureza civil e uma sentença de natureza penal. Em todas as fases, tinha que fazer um mínimo de 6 para conseguir a aprovação para a fase seguinte. Graças a Deus conseguimos. E depois disso vem a fase da inscrição definitiva, que muita gente pensa que não é uma fase, mas é uma fase e complicada, porque é a fase em que o candidato que tenha sido aprovado nas 2 primeiras fases vai juntar um verdadeiro calhamaço de documentos, muitos documentos mesmo, de certidão de antecedentes da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Tribunal, comprovar
prática jurídica, que é um dos requisitos, né, para que você seja magistrado, para ser membro do Ministério Público, possuir 3 anos de atividade jurídica. Esses 3 anos de atividade podem ser comprovados de diversas maneiras, né? Ou comprovando, por meio de uma certidão, por exemplo, se for servidor público, comprovando que ocupa um cargo que seja privativo de bacharel em Direito. Ou então, uma atividade que, embora não seja privativa de bacharel em Direito, mas que exija preponderantemente conhecimentos jurídicos. Trabalho de conciliador, ou então trabalho de advogado, tem que comprovar, se não me engano, 5 peças por ano para comprovar que tem as 3 anos de atividade jurídica. Enfim, são muitos documentos que têm que ser juntados. Inclusive os títulos, né, todas as especializações, curso de mestrado, de doutorado, aprovações em outros concursos que tiver, só tem essa única fase, essa única oportunidade para juntar. Depois disso, não adianta chorar o leite derramado, dizendo, eu esqueci um documento tal, não tem mais como juntar. O prazo é aquele. Depois tem um prazo para recurso, que eventualmente você pode dizer se a sua inscrição definitiva tiver sido indeferida, por falta de algum documento, você dizer, olha, o documento eu juntei na folha tal, está aqui o documento tal. Aí sim eles podem rever se eventualmente eles passaram batido em algum documento, mas em tese você não pode juntar posteriormente. Bom, feita a fase da inscrição definitiva, contando e recontando e reanalisando documentos, até no dia mesmo ali, a gente tinha que apresentar tudo em São Luís do Maranhão. Imagine quantas vezes a gente teve que ir para São Luís do Maranhão nessa brincadeira. Inclusive porque o concurso era muitas vezes suspenso. Eu estou falando aqui de um concurso, senhores, que começou, se eu não me engano, em 2013 e foi finalizar em 2015. Segundo semestre de 2015. Olha o tempo que levou um 2 anos concurso só desse. de Por quê? expectativas. Porque muitas né? vezes o concurso era suspenso por algum mandado de segurança que alguém entendia que estava tendo alguma violação, estava se sentindo prejudicado, o concurso não poderia andar com aquele candidato com uma questão pendente, ele entrava com mandado de segurança, o desembargador relator suspendia o concurso, não, vamos resolver analisar essa situação antes do concurso andar. E assim foi feito. E era muitos, em todas as fases, além de já ser demorado pelo fato de ter prazo para recurso, né, administrativo mesmo, do certame, ainda havia mandado de segurança suspendendo. Mas isso é do jogo, isso faz parte, quem se sentir prejudicado tem todo o direito de entrar com a via adequada que reputar importante. Muito bem. Então, o concurso foi andando, nós fomos para as fases de exame médico. Outra bateria de exame, muito exame. Nesse tempo eu morri de medo de fazer exame de sangue. Hoje eu já trabalhei isso, porque é exigência, inclusive, do tribunal. Todos os anos a gente tem que fazer exames de saúde, exames de sangue, e aí eu me acostumei, acabei me acostumando. Mas no começo Mas não era um precisou tormento. correr 2 quilômetros, não, né? Não, graças a Deus não. E assim, depois disso, apesar de eu não ter mais feito atividade para passar em testes físicos de concurso, mas aí eu já mantive uma vida mais Saudável. organizada, mais saudável, frequentando academia, fazia umas corridinhas, umas caminhadas, já tinha baixado o peso, então eu já estava, as minhas taxas estavam boas. Mas Entendeu? aqui só a Cristiane mesmo, viu? Porque eu e o John Kennedy, se a gente for correr... Mas eu recomendo, isso é bom. Correr eu já não corro mais Eu tanto porque gosto dói as de correr. articulações, mas bicicleta é legal. Fui- Um abraço pro pessoal do ciclismo aí, viu? Fui jogar um campeonato da OAB agora em Parnaíba, era 2 minutos, eu, rapaz, entra aí, que eu não aguentava. Josafá, eu vou mandando os alôs aqui de vez em quando, viu? Porque o pessoal, senão eles vão ficar, rapaz, não mandou alô pra mim. Um abraço pro grupo de ciclismo. Alô, Adão. Alô, Francione. Francione é o blogueiro do grupo. Se esquecer alguém... Tô falando só no nome de alguns, mas são os líderes aí, viu? Mas é aos poucos, né? Você quer correr, né? No primeiro dia, você Sim. vai 5 minutinhos, aí no segundo dia já melhora, assim vai. É Você isso. vê, você já é um atleta. Abrindo um parênteses aqui a respeito de atividade física, a gente pode até dedicar um capítulo aqui para tratar disso. Quando eu fui receber a minha bicicleta, no final de 2018 para 2019, eu simplesmente peguei a bicicleta ali do Kim. Um abraço, Kim. Valeu. Viu? Peguei a minha bicicleta do Kim e fui para casa. Acho que não dava 1 quilômetro. Eu cheguei morto. Rapaz, porque eu já não andava de bicicleta há muito tempo. Depois fui melhorando. E cheguei a andar mais de 100, 130 quilômetros. Depois, numa só pedalada, sem parar. Mas isso aí é com o tempo. A gente vai O se doutor, condicionando. o defensor público, ele vai trabalhar de bicicleta. Ah, é o nosso último convidado, que é o Dr. Leandro. Eu não assisti o podcast inteiro, o episódio inteiro, mas eu vi. Ele vai trabalhar de bicicleta. Pois é, isso é muito bom. A gente teve um juiz aqui também na comarca daqui de Piripiri, na Vara do Trabalho, Dr. Bibil. Ele também ia de bicicleta. Doutor Bibil, da época que a minha esposa recebeu o título da OAB. Pois bem, então assim,
a gente já tinha uma vida mais controlada, mais saudável, e aí os exames de saúde ficaram bons. E agora o tormento era realmente os exames de sangue. Já aconteceu, eram tantos exames, aqui era uma agulhada só, né? Botava lá e começava a tirar o sangue ali para fazer uns 20 exames. E teve, numa dessas ocasiões, esqueceram um ainda por cima. Acho que foi a primeira vez que eu fui fazer exame sozinho. Antes eu ia sempre acompanhado, com medo de passar mal, porque eu realmente ficava mal. Ficava ruim mesmo. Eu ficava aqui, a moça que tirava a amostra de sangue, sim, você já pode levantar. Eu disse, não, eu não posso não. Eu, passando mal ali, amarelinho. Eu disse, não, espera um pouquinho que vai dar certo. Calma, vai dar certo. Aí eu ia voltando o sangue, aí que eu ia embora. Mas nesse dia eu tive que ir sozinho, né? Não podia perder tempo. E aí faltou um dos exames de sangue. Tive que retornar lá de novo, já era um sofrimento. Meu Deus do céu, eu ainda perguntar, não tem como aproveitar esse sangue, essa amostra que já está aí, não? Para tirar só um pouquinho para fazer. Não dá não, tem que ser um sangue novo, porque esse aqui já foi. Só lá se vou eu sofrer novamente. Mas deu tudo certo. Aí teve o psicotécnico também. O exame psicotécnico, na época, eu não sofro de enxaqueca, não tenho problema de enxaqueca, mas eu fui acometido na época. Acho que era o estresse, né? A situação, como eu disse, todas as etapas a gente tinha que se deslocar, tinha que viajar para São Luís. Era estressante, a gente tinha até aquele receio de que o concurso fosse suspenso quando a gente estivesse em deslocamento, como aconteceu. Eu estava dentro do avião, em uma das fases do concurso, quando veio a notícia que o concurso estava suspenso. Aí não tinha mais o que fazer. Era chegar lá e voltar. Chegamos lá, já estava até com o hotel, demoramos uma noite lá, já voltou pelo mesmo rastro. Pois bem, no psicotécnico me veio uma enxaqueca com aura que eu não conseguia ver. As coisas mais simples, porque eu tinha que fazer aqueles tracinhos, parecendo com o psicotécnico de exame de habilitação, né? Renovação de habilitação. Eu simplesmente não conseguia enxergar nada no papel. Quem salvou minha pele foi uma candidata que estava fazendo na época lá o exame de psicotécnico, que ela tinha aquele remédio sublingual, né? Aquele remédio que a gente bota ali, que o efeito é imediato. E aí consegui aliviar a dor e eu fiquei para um outro horário para fazer esse exame psicotécnico. Mas foi sofrimento, porque realmente eu achei que eu ia ser eliminado nessa fase porque eu não estava conseguindo enxergar. Já lá no finalzinho. Pois é. Sendo que era uma fase... É uma fase importante, que poderia ser até analisado de forma mais criteriosa, mas que existiam materiais para a pessoa se preparar para o psicotécnico. Por incrível que pareça. A pessoa tinha desenhos, tinha formas da pessoa se preparar, né? Como todas as outras fases. E aí nós fizemos o psicotécnico. Após isso, chega na fase da investigação social e sindicância de vida pregressa. Eles vão ver o que é que o cidadão já fez ou deixou de fazer, se já respondeu o inquérito. Nessa fase, eles muitas vezes entram em contato com um ex-empregador, um ex-chefe, procuro saber o candidato. Trabalhou, no meu caso, no Ministério Público, vamos ligar aqui para a doutora Clotildes, para saber como é que era o comportamento dele lá, se dava bem com os amigos, com os colegas, se tinha algum problema, mandava lá ofício. Eu mesmo já cheguei a responder, já na condição de juiz, responder ao ofício que estavam questionando se fulano ou Beltrano, que estava aprovado numa fase do concurso da polícia, geralmente essa fase de investigação social e sindicância de vida pregressa é nos concursos da segurança pública. Mas da magistratura também possui. Então, a gente passou com louvor, porque eu realmente, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém, nunca tive problema com colegas. E chegamos finalmente na habilitação para a prova oral, que talvez seja a fase mais tensa, porque a gente já está sentindo aquele gostinho ali da aprovação, e ao mesmo tempo a responsabilidade é grande porque ninguém quer morrer na praia. E na época, quando eu fui fazer o concurso a última fase da prova oral, a minha esposa já estava grávida, e era curioso, ela queria que eu desse aquela atenção, e eu queria dar atenção para a família, e ao mesmo tempo estudando, e aí é um dos pontos que eu preciso destacar. Talvez um dos grandes desafios do nosso trabalho, das carreiras jurídicas, e sobretudo da magistratura, é a gente conseguir conciliar a atenção à família e desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, já desde a fase de estudar. Então eu vim estudando, ela dizia, meu amor, passa a mão aqui na barriga, como ele está chutando. Aí eu ficava aqui estudando, passando a mão aqui na barriga. Aí às vezes ela dizia que tá sentindo uma dor, meu amor, estou sentindo uma dor. Aí eu dizia, mas é dor assim para parir? Aí diz, não, então segura um pouquinho, amor, que eu estou terminando aqui de ver aqui o informativo do STF, do STJ. Parecia um pouco frio, mas é porque era reta final, né?
E aí, chegando aí à fase da prova oral, existe todo um regramento estabelecido pelo CNJ, tem codificado em resolução, explicando como é que funciona. Em linhas gerais, nós somos convocados 24 horas antes para o sorteio do assunto que vai recair para cada candidato. Então, é feita uma audiência pública, os candidatos são convocados para aquele dia, sendo vários convocados, é mais de um dia, às vezes, né? Então, 24 horas antes, exatamente 24 horas antes, nós somos chamados e lá tem alguns temas que estão separados. Por exemplo, tem um tema lá de administrativo, constitucional, eleitoral, civil. Aí tem um tema, opção B, tem penal, processo penal, constitucional, direito tributário, por exemplo. Opção C, D e E, e assim vai. Vários agrupamentos de assuntos específicos. Não são todos os assuntos de direito tributário, todos os assuntos de direito constitucional. São alguns pensados ali para aquela prova oral. Então a gente se submete ao sorteio e pega lá o tema que a gente vai pegar, 24 horas antes. A partir dali, nós temos 24 horas para, o máximo que for possível, revisarmos aqueles temas ali que nós, obviamente, já estudamos, né, na primeira fase do concurso, na fase das provas escritas, e tentar esmiuçar ao máximo, esgotar, se possível, todo o assunto que está dizendo ali, que está mencionado naquele tema, naquele sorteio. Daí, os senhores, a senhora imagina, o sofrimento que era 24 horas, a gente adentrando, madrugada, estudando, com medo de deixar passar algum tema. Então, a gente não podia parar, era na hora de comer alguma coisa, era estudando e comendo, não conseguia dormir, o olho fica fundo e talvez isso aí seja uma dificuldade, né? Hoje eu penso, não, era melhor relaxar um pouco mais, descansar, ficar mais tranquilo, do que correr um risco de ter um lapso de memória durante a prova, porque realmente é um momento tenso. E isso aconteceu com muitos colegas. Mas era preparação para vara única, né? Exatamente. Era para tudo, realmente. Então, assim, quando chegava a hora da prova, a minha estava marcada para umas 8h30 da manhã do dia. Nem dormiu. Não tinha dormido nada. Absolutamente nada. Inclusive, olha só a coincidência, eu lembro como se fosse hoje, que foi no dia 12 de setembro de 2014. 12 de setembro de 2014. Era madrugada, e eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu liguei para minha esposa, porque eu estava virado, para mim era hora de falar, qualquer hora aí já era dia. Na madrugada, eu liguei para minha esposa, para dizer que já estava me arrumando, já estava preparado ali para fazer a prova oral, já tinha que estudar o que tinha que estudar. E ela assim, meio monossilábica e tal, falando ali e tal. Tá bom, acho que era porque era cedo, né? Aí, tudo bem. Fui fazer a prova. Durante a prova, eu até esqueci um termo, eu acho que foi justamente por isso, aquela ansiedade, aquele estresse, a noite mal dormida. Eu esqueci um termo, desafetação. Eu não conseguia lembrar esse termo. Eu estava na ponta da língua, mas não conseguia dizer. Aí, depois de muito esforço, o examinador perguntou, está faltando uma palavrinha que precisa para a administração alienar um bem público, um prédio público. Aí doutor, desafetação. Já estava terminando o tempo, aí eu lembrei. Mas não consegui lembrar, só no final que eu consegui lembrar. Depois que ele deu essa dica, faltando uma palavrinha. Bom, quando eu terminei de fazer a prova oral, graças a Deus deu tudo certo. Eu tirei nota acima de 9 na época. Aí eu fui ligar para minha esposa, todo contente, todo animado, né? A nota sai na hora, não saiu na hora, porém, pelo fato de eu ter acertado as respostas, estava tudo dentro do esperado, eu sabia que a minha nota tinha sido boa. Depois é que foi sair a pontuação, mas eu vi que tinha sido uma boa aceitação, né? Eu vi que não, aqui não tem como reprovar. A banca lá na hora, eles só fazem a pergunta... Eles costumam apertar, às vezes, apertar o candidato. Eles gostam disso. Mas Inclusive, alguns são colegas, são magistrados, eram magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, eles gostavam de ver se o candidato tinha segurança do que estava respondendo. Às vezes, respondia uma coisa ali, ficava meio titubeando, aí assim, o senhor tem certeza? Aí a pessoa ficava ali e tal. Alguns fazem isso. Mas tinha uma preleção antes de começar, eles diziam, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, mas eles gostavam um pouco de apertar, assim, mas era interessante, era para a gente ter essa vivência mesmo.
Mas eu consigo recordar perfeitamente dessa data, como eu disse, do dia 12 de setembro de 2014, porque quando eu fui ligar para minha esposa, ela já estava na maternidade, em Teresina, lá na Santa Fé, e qual não foi a minha surpresa, porque não estava marcado para o parto ser naquele dia. Mas sabia que podia ser dentro de uma semana, corri o risco. Por quê? Porque o concurso, mais uma vez, como eu disse, havia sido suspenso e retomado, e se aproximando do período ali do parto, previsto para o parto, e não deu outro. Foi exatamente no dia No do dia da parto. prova oral. Foi. E aí não quiseram me contar que ela já estava com dores quando eu liguei antes de fazer a prova, para não desviar o foco, né? E aí quando eu fui ligar para dizer que tinha gostado da prova, que tinha sido ótimo, que negócio todo, os meus pais já que pararam. Já foi meu pai que estava dizendo, não, sua esposa entrou, foi aqui já, sozinho. Aí Essa data não pode esquecer. Não posso. 2 presentes no Não mesmo posso. Gente, dia. aproveitar para mandar um abraço para a doutora Neiliane Pinto, também é empreendedora, né? A esposa do doutor Cristiano. E isso, lá do mundo da criança. Aproveitar aqui para fazer o marketing, né? Nem posso É. fazer na Pode. questão de magistrado. Pode, quem sabe amanhã ou depois ela vai nos patrocinar aqui. Já andei conversando, pode ser que... Pois é. Mas um beijo pro meu amor, para minhas filhas, Ana Letícia, Ana Luísa, que com certeza vão assistir. Disseram que ia até procurar hoje, porque o papai tá ocupado, tem um compromisso. O que você vai fazer, papai? Não, eu vou dar uma entrevista ali. E onde é, papai? Não, é no YouTube. Ah, eu já vou acessar. Calma, meu irmão. Não é uma transmissão ao vivo, não. Mas Depois quinta-feira, ele- às 19 horas, tá E ela no ar. só Ela tira pode- 10, né? Eu vejo a Neiliane postando. Sim, é muito Super esforçada inteligente. ela. Puxou o pai por esse esforço, assim. Porque eu não sou nenhum crânio. Eu não tenho um QI acima da média, não. Pelo contrário. Mas é eu sou muito suor, esforçado. né? Mas é muito suor, né? É isso. Né? A gente se esforça, a gente procura, a gente tem um objetivo e a gente vai lutando contra uma espécie de determinismo que vão dizer, não, na minha época, ou antigamente, o pessoal tinha aquela ideia, né, que aprovados em concurso da magistratura já eram bem-nascidos, eram filhos de desembargadores, filhos de procuradores, pessoas que já tinham uma condição, uma vivência. Antigamente, talvez, isso fosse uma realidade, mas hoje eu posso dizer com toda segurança, vai da pessoa O mérito- ter o esforço. Exatamente. Se a pessoa tiver uma disciplina, tiver um foco e treinar, procurar se organizar para treinar, fazer provas de concurso, não ficar só estudando até um ponto que chegar, entender que está preparado. Não, vá fazendo as provas. Ah, mas a inscrição é cara. Não, mas você pode conseguir isenção. Com doação de sangue, doação de medula. Tem várias situações que a pessoa pode conseguir isenção da taxa de inscrição. Então, e se esforçando, acreditar que dá certo. Né? Foi o que eu fiz, eu acreditei. Talvez eu era um dos pouquíssimos do meu concurso que era do interior, né? E que não tinha uma tradição jurídica. Na minha época, não tinha ninguém formado na minha família. Absolutamente ninguém. Eu era o único Foi formado. da família. pioneiro ali. Meu pai tem curso técnico de contabilidade, mas ele não é formado. Minha mãe é auxiliar de enfermagem. Somos descendentes do Mocego, da localidade Mocego. Lá nisso, eu mandar um abraço para o Moisés, um abração, meu primo Guilherme Lopes, o mais jovem doutor do Brasil. Doutor Guilherme. Doutor Guilherme. Professor da Cris Fábio. Exatamente, somos parentes. Tive experiência também lecionando na CRISFAP. Estamos sempre juntos aí nas caminhadas, nos encontros. Meu primo irmão Guilherme Lopes. Aquele abração para você aí, meu primo. Então, assim, as coisas não são fáceis para nós, né? A gente tem que se esforçar. Graças a Deus, nós logramos êxito na aprovação, mas ainda a história não tinha acabado ainda. Nós fomos para a última etapa do concurso, que em alguns concursos da magistratura, eu acho que hoje é obrigatório, mas na época não era uma etapa obrigatória, era facultativa, mas o Tribunal de Justiça houve por bem incluir mais uma etapa no concurso. Na verdade, após a prova oral, ainda teve a prova de títulos, mas a prova de títulos não é eliminatória, é apenas classificatória. Se você tem títulos para pontuar, para melhorar a sua nota, ótimo. Se você não tiver nenhum título, bem, do mesmo jeito. Você não vai ser eliminado, não vai ser reprovado por isso. Apenas vai melhorar a Tem sua uma nota. pontuação menor. só. Exatamente, só isso. Mas não vai ser reprovado por falta de títulos. Mas tinha a fase do curso de formação, que era tenso. Por quê? Chegou o momento em que eles iam convocar os candidatos para participar de um chamado curso de formação. Passar 4 meses em São Luís do Maranhão, fazendo um treinamento de aulas práticas e teóricas na magistratura, já vivenciando a magistratura. E ali nós tivemos a oportunidade de ter aula com desembargadores, com hoje colegas juízes, promotores, pessoas que trabalham na área jurídica, deram aulas para a gente
E nos cobravam muito disso, nós tínhamos trabalhos para fazer. E essa, sim, era uma fase que não era classificatória, porém, ela era eliminatória. Então, se nós não tivéssemos um conceito bom ou ótimo, nós poderíamos ser eliminados. E aí, isso sim seria uma eliminação já na praia, já com gostinho ali, tendo feito todas as etapas ali, uma eventual eliminação seria uma tragédia. Desastre, né? Ave Maria. Ninguém podia nem cogitar uma situação dessa. E era um tempo difícil, inclusive, para poder, muitos colegas candidatos, para conseguir ser convocados a esse curso de formação, porque existia uma nota de corte. Uma cláusula de barreira, como chamava, né? Uma cláusula de barreira que nem todos os candidatos poderiam não conseguir entrar para o curso de formação, que era uma etapa obrigatória. Quem não fizesse o curso de formação não seria considerado aprovado no concurso da magistratura do Maranhão. E passou-se a criar uma celeuma. Não. Quer dizer que a nota geral vai ser determinante para ser convocado ou não para o curso de formação. Se eu não tiver uma nota suficiente para estar entre os 70 primeiros, os 80 primeiros do concurso, eu não vou para o curso de formação e eu estou eliminado. Ora, se eu estou dizendo que a nota vale até o último momento que eu tiver a nota, então eu estou transformando a fase de títulos em eliminatória. Porque por falta de um título, por exemplo, eu poderia ficar com uma nota menor do que os colegas e não entrar na cláusula de barreira para ser chamado para o curso de formação. Isso aí gerou uma polêmica. Mas, felizmente, a banca examinadora, a comissão organizadora do concurso e os senhores desembargadores tiveram a prudência realmente, a ideia realmente de bom tom, de convocar todos aqueles que estavam aprovados na prova oral e na fase de títulos, independente da nota que tivessem, fossem convocados para o curso de formação. E assim foi feito. Todos foram chamados, todos que conseguiram passar até aquele momento, até a prova oral, foram chamados, fizeram o curso de formação. Graças a Deus, ninguém foi reprovado. E posso dizer que hoje só não ingressou na magistratura, naquela época do meu concurso, quem realmente não quis, quem pediu final de fila, porque a magistratura do Maranhão convocou todos os aprovados. Durante o prazo de validade do concurso, de 2 anos, prorrogados por mais 2, todos os candidatos foram convocados. Quem foi convocado e eventualmente pediu final de fila é porque já estava encaminhado em outro concurso, em outro estado, em outra situação, e preferiu não tomar assumir posse, lá no não Maranhão. assumir. Pois é, mas todos foram chamados. Aqueles que fizeram o curso de formação. Era um momento difícil porque a gente estava longe da família. Como eu disse, é sempre a grande dificuldade conciliar o nosso trabalho da melhor maneira possível com a atenção à família. Naquela época, felizmente, existiam como a gente comprar passagem com antecedência que tinha uns preços acessíveis e tudo mais, a gente conseguia, ou de Guanabara, ou pegar um avião que existia, era um aviãozinho bimotor, dava até uma emoçãozinha quando a gente... De Teresina para São Luís. Exatamente. Aí questão de 20, 30 minutos, a gente fazia isso aí. Mas finalmente nós conseguimos concluir. Quando finalmente, né, nós terminamos, em 2015, nós fomos nomeados em 2017. As primeiras levas de aprovados foram no final de 2015, segundo semestre de 2015. E a minha foi em 2017. Na época, inclusive, era tanta correria, tanta agitação, que eu até perdi o voo. E a minha filha mais velha, Ana Letícia, na época, já era bem falantezinha. Aí ela foi falar para o comissário, nós temos direito de pegar esse avião, a gente não pode ficar sem esse avião. Aí eles, não, pô, vamos ajeitar eles aqui. Aí conseguiram uma outra aeronave, na época da posse, que nos levaram para Fortaleza, e de Fortaleza para São Luís. Olha a volta que a gente fez, ao invés de ter sido direto de Teresina, São Luís. Ela pode não ser juíza, mas vai ser uma boa advogada. Acredito que sim. Acredito que sim. Gosta de cantar também, igual o pai. É o nosso passatempo, o nosso passatempo favorito. E aí, assim, graças a Deus, desde 2017, estamos na magistratura do Maranhão, com muita felicidade. Assim, eu gosto demais de trabalhar no Maranhão. Sou filho do Piauí, filho daqui de Piripiri, mas é o meu ganha-pão, é a minha missão, é no TJ Maranhão. Gosto demais dos colegas, a gente interage o tempo inteiro, por isso até que deixei o celular deixar desligado, porque toda hora a gente está interagindo, está conversando. É um trabalho muito gratificante. E tive, agora recente, já nesse ano, que por conta da pandemia o concurso havia sido suspenso, tive a grata surpresa de ter sido nomeado para o TJ Piauí, aqui, de juiz do Piauí.
Mas lembra quando eu falei a questão de que eu prezo muito pela questão de segurança, né, de estabilidade e tudo mais. Eu já tinha atingido a vitaliciedade no TJ Maranhão, já estava satisfeito onde eu estava. Questão de distância, como eu falei, questão de 2 horas de viagem, me permitindo ficar próximo da família. Então, eu também declinei do pedido, porque ia ter que começar do zero, como juiz substituto, tudo mais. E eu preferi continuar no TJ, permanecer onde eu estava. Não me arrependo, sou muito feliz onde eu estou. E o colega que foi chamado após a minha nomeação também ficou muito feliz, porque ele estava naquela expectativa se eu ia, se eu não ia, então deu tudo certo. Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo. Você tem uma ideia, como eu procuro prezar sempre por essa questão de estabilidade, na época, quando eu ainda estava como analista do Ministério Público e estava prestes a me preparar para estudar realmente reta final da prova oral do TJ Maranhão, eu fui nomeado para analista judiciário da Justiça Federal. Na época, um concurso que eu tinha muito interesse e que eu abriria mão, realmente, do Ministério Público para ir para a Justiça Federal. Na época, uma remuneração mais atrativa. Só que eu fui chamado para a corrente. Muito longe. Muito longe. Eu achei muito longe, eu fiquei cansado só de pensar. Nada contra, mas na época eu já não estava com aquela expectativa. Eu pensei, não, começar do zero aqui, ter que me ambientar uma cidade, uma casa alugada, aprender um novo serviço que era diferente do que eu estava lidando com o Ministério Público Estadual para trabalhar na Justiça Federal. E aí eu vi que... A gente já percebeu que o doutor não gosta de novas experiências. Não, eu não gosto de ficar arriscando muito, sabe? É difícil, eu tenho que refletir muito. Pois, mas por falar em arriscar, na sua trajetória foi descrito aí que o senhor sempre foi para o serviço público. Sim. E a advocacia privada? Aí que o risco é grande, né? Com certeza. Eu acho que isso explica muita coisa. Sim. Né? Na verdade, eu passei no exame da OAB, inclusive recebi até uma premiação na época, como uma das melhores notas da OAB, juntamente com o Chico Lucas, que já foi presidente da OAB, na mesma época que eu, também recebeu a plaquinha e tudo mais. Na época que ligaram dizendo assim, doutor, o senhor está sendo chamado aqui para receber uma premiação aqui da OAB. Eu pensava até que era trote na época, era telefone fixo, e aí eu, rapaz, plaquinha, eu nunca vi falar disso. A prova da OAB, você passou, beleza, você está habilitado. Passou, né? Tô sabendo agora também. Pois postei, depois eu posso até mostrar a foto para vocês aqui. No evento em Pedro II, o doutor Chico Lucas se referiu a essa placa. Né? Pois teve essa placa muito bonita, foi feito um jantar. Foi uma festa suntuosa. É igual aqui no YouTube também. O YouTube tá umas plaquinhas para os canais que atingem um número de inscritos. Né? Pô, exatamente. Então vocês aí que estão nos assistindo, faça sua inscrição aí no canal. Olha, fica a dica, viu? Fica a dica e ajude a gente a receber essa plaquinha. Eu estou me esforçando aqui, a audiência qualificada aqui. Viu? Eu me referi à advocacia privada, porque, como nós falamos no início, né, muitos estudantes de direito estão nos ouvindo, né? Exato. Então, vocês que estão nos ouvindo, pensem também, não deixem de lado a advocacia privada, não. Claro. Porque também é uma função essencial à justiça, né? Isso, é uma função essencial. E também, como eu disse, é uma questão de perfil. Eu não me vejo promotor de justiça, embora tenha passado em um concurso para tal cargo. Também não me vejo advogado. Eu não sou muito bom de pleitear, assim, de ter um jogo de cintura, de ter aquela argumentação também, aquela retórica. Mas eu admiro muito o trabalho de grandes advogados. Pude presenciar grandes advogados, grandes defensores públicos. E, assim, tudo é questão de perfil. Se você se identifica, estou falando agora aqui para a nossa audiência, você que é operador de direito, está na dúvida, enquanto bacharel, qual carreira seguir, advocacia é uma excelente carreira. Você tem a possibilidade... não querendo ser venal, falando de lucros, mas a gente tem que pensar nisso também, claro, né? Também, Quem tá ali é o tá ganha-pão, pensando você vai nisso. pensar Exatamente. na sua família, no conforto e tudo mais. E o trabalho de advogado, se você tiver realmente afinco, interesse, e naquela determinada área que você seguir, seja criminalista, previdenciário, a área que você escolher, você tem condições de ter uma renda muito melhor do que de qualquer cargo público. Sim, um exemplo bem recente agora é do juiz Sérgio Moro, né? Sim. Ele foi muito, muito criticado quando pediu desligamento da magistratura, muita gente falava por causa do salário, né? Porque ele já tinha uma posição, já tinha um tempo de
de magistrado, ele tinha uma renda de mais de 50 mil reais. Aí muitas pessoas criticaram, mas vai deixar uma renda de 50 mil reais, a vitaliciedade, né? A Isso. segurança, a estabilidade, para concorrer, para ser ministro da Justiça, para se intrometer na justiça, na política. Ele conseguiu um trabalho de consultor com mais de 2 milhões de rendimentos, né? Pois é. Então, talvez nesse trabalho dele, depois da magistratura, ele teve rendimentos maiores do que durante todo o tempo dele de magistrado. Certamente. É como o doutor acabou de dizer. Realmente é uma questão íntima. Sim. Cada um tem que fazer aquilo que dá mais Ele já prazer. pensou- ele já onde pensou na advocacia. Sim. Na hora que ele pensou em se desligar, mesmo antes do convite, né, para ser ministro ou a política, ele já pensou, se nada der certo. Assim, porque não é que nada der certo, vamos para a advocacia, né? Porque A gente não pode colocar como uma função é- subsidiária ou não, é um por- plano B. Não é o porque caso. O que ele queria naquele exato momento era ser ministro. E agora a gente viu que ser político também, né? Pois é. Mas quando ele se desligou, ele já pensava assim, E na não advocacia. só o Sérgio Moro, o Joaquim Barbosa também, Joaquim ministro Barbosa, do STF. justamente. Assim que ele se desligou, que pediu aposentadoria temporânea, né? Porque ele poderia ficar até os 75 anos, ele pediu antecipação na aposentadoria dele. Logo depois ele foi para a OAB, pediu o restabelecimento da inscrição dele na OAB isso. e se tornou advogado. Então, realmente, são várias as carreiras jurídicas, né? Então, cada um tem que se localizar, se identificar Com e ir certeza. atrás daquele sonho. Como o senhor disse no início, só tinha o objetivo, tinha o sonho e foi atrás dele. Se Exatamente. dedicou, se sacrificou, porque nada é fácil para ninguém. Como o senhor disse, lá no passado, talvez poderia ter haver essa possibilidade de uma indicação, meu pai já é desembargador, ele vai me puxar aqui e tal. Até por haver Mas bem menos hoje- faculdades jurídicas, né? Sim. De direito, e que o acesso realmente era elitizado. Era mais difícil a pessoa conseguir se formar naquela época. Não existia a oferta que temos hoje de curso de direito, que é sempre bem-vindo, né? Desde que seja mantida a qualidade, não há problema algum de ter o acesso. E é muito bom que pessoas que tenham a vontade de se formar em direito, assim como qualquer outra carreira e qualquer outro ramo, outra área, tenham oportunidade de acesso. Isso aí não resta dúvida. E falando especificamente aqui sobre a advocacia, como eu disse, além da questão de perfil, a pessoa também tem que ter ciência das suas restrições, dos seus direitos, dos seus deveres. Nós que trabalhamos na magistratura, nós temos algumas restrições, não é reclamando de forma alguma, pelo contrário, sou muito feliz, muito satisfeito e convivo bem com todas as regras que nos são impostas. Mas nós temos um dever de sobriedade, de comedimento. Existe um código de ética, assim como existe código de ética da advocacia, existe da magistratura, existe uma lei orgânica da magistratura. A gente não pode, não temos essa, entre aspas, liberdade, enquanto outros cidadãos possuem, de ficar se manifestando abertamente sobre um posicionamento político partidário, ficar comentando, demonstrando apreço ou desapreço sobre alguma decisão que seja polêmica dos tribunais superiores, do STF. Nós não vamos comentar processo que está em andamento. Nós temos, no máximo, Manter uma certa postura, né? Isso, uma função acadêmica. Podemos comentar algum julgado, alguma decisão nesse sentido, mas nunca criticar ou se posicionar contra o sistema judiciário. A gente não pode praticar chamado autofagia. A gente não pode, na condição de magistrado, criticar o sistema do qual nós fazemos parte, que nós apresentamos, na verdade, né? Os juízes de direito, na verdade, tornam presente o poder judiciário. Então, a gente não pode criticar aquilo que nós estamos materializando, né? E nós sempre procuramos defender, transmitir para a sociedade uma confiabilidade, um comprometimento dos magistrados, da equipe dos servidores, aqueles também que eu mando um abraço especial na pessoa da nossa querida secretária judicial lá de Santa Quitéria, Rochelle, amiga pessoal e competentíssima secretária judicial, também o meu assessor, o Israel, toda a nossa equipe, o Jordanilson que me auxilia. Agora, se eu falar o nome de todo mundo, vai ficar complicado. O Marcão, aquele abraço. Então, são todas pessoas bem comprometidas, bem dedicadas ao trabalho, fazem de tudo para realizar o nosso trabalho da maneira mais correta possível. E a gente procura sempre defender isso. Da mesma forma, a gente procura ter uma relação institucional respeitosa com todos os advogados, respeitando sempre o papel que eles estão desempenhando ali, que eles estão defendendo o interesse dos seus clientes.
estão ajudando, como eu disse, a prestar a solução, prestar a prestação jurisdicional da melhor maneira possível. Assim como os defensores públicos fazem para as pessoas necessitadas, assim como o promotor de justiça faz o Ministério Público em favor da sociedade. Então, assim, nós temos atribuições, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, nós seguimos os nossos papéis, cada um tem as suas funções, suas atribuições, e nós vamos seguindo assim. E é perfeitamente conciliável e eu admiro todas as carreiras jurídicas, respeito todas as carreiras jurídicas. A que eu escolhi é a magistratura, mas para você que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo, não esqueçam, a faculdade de Direito, ela não vai formar advogados, a princípio, vai formar bacharéis. Se você vai querer ser... Dela é formar advogado. Pois é. Advogado, se você quiser seguir a carreira, passando no teste, ficando habilitado na inscrição de ordem da OAB. Mas você pode ser delegado, pode ser promotor, pode ser procurador, pode ser defensor, magistrado. Aí você que vai dizer. É um leque muito grande. É isso. Mas a faculdade vai lhe preparar com aqueles pilares, né, de ensino, de pesquisa, para que realmente, a informação, obviamente, para que a pessoa realmente saiba escolher, saiba dentro daquele leque de opções e ter um raciocínio jurídico, um arcabouço para que você possa escolher. Não, eu quero seguir essa carreira, quero seguir aquela. Ou até mudar de carreira, sem nenhum problema depois. A pessoa pode começar como advogado, experimenta, de repente não gostou, não fez o perfil, e vai tentar concurso público, não tem problema nenhum também. É um exemplo como o doutor Kennedy falou, né? Era juiz, mudou para advogado. É isso, não tem problema algum. A pessoa... Até eu penso, talvez quando eu me aposentar, se eu ainda tiver disposição... Pode até virar advogado novamente. O doutor Kennedy citou 2 exemplos porque são nacionalmente conhecidos, né? Sim. Mas há inúmeros exemplos de juízes, desembargadores, que quando se aposentam, vão advogar. Exatamente. Como tem advogados que viram delegado, viram juiz, promotor e vice-versa. É isso, mudam de carreiras e isso aí faz parte do jogo, com toda certeza. Eu tava procurando um meme aqui, mas eu não achei. Eu vi esse meme, mas fui em casa, eu procurando aqui, eu não achei. O doutor Cristiano nos contou, né, a dificuldade que ele teve para chegar na magistratura. Sim. E para as pessoas que estão nos ouvindo, mostrar que é difícil, mas que é possível, né? Perfeitamente. Não é nada impossível. É a questão que eu disse, ter disciplina, ter treino, Constância, ter foco, saber, né? Exatamente. Ir praticando, ir estudando, você vai melhorando a situação. Veja, eu passei no concurso de juiz aqui do Piauí, após do de Maranhão, estudando menos do que eu precisei estudar para o TJ do Maranhão, porque a gente vai criando uma casca, vamos dizer assim, um arcabouço, uma bagagem que nos permite. Tipo, um concurso vai levando o outro, né? Exatamente. A gente vai ficando ali com aquela tarimba, ali de ter aquela manha de saber, de conhecer a banca, de saber como é que ela vai abordar certas questões, de você saber direcionar bem o seu estudo. Então, tudo isso aí é importante. E, paralelo a isso, você também procurar saber que precisa de virtudes. Você tem que ser uma pessoa virtuosa. Procurar ser uma pessoa honesta. Uma pessoa que segue, digamos, pontos cardeais da justiça, da virtude, como diz o nosso desembargador, presidente do tribunal, Paulo Velten, citando aí a Bíblia, citando Aristóteles, falando que a pessoa tem que ter essas virtudes cardeais, né? Tem que ter a prudência, a temperança, o senso de justiça. São virtudes que você tem que primar. Você tem que procurar ter uma vida com medida, uma vida equilibrada, uma vida que você tem que procurar saber eleger o que realmente é prioridade na sua vida. Não são os vícios, não são as paixões, não. Você ser bem controlado. Saber absolver, né? Exatamente. Você ser justo com o outro, esse é o senso de justiça. Você não pode querer ser justo só consigo. Você vai ser justo com o outro, com a sua sociedade, com o seu vizinho, com as pessoas com quem você lida. Esses são pontos fundamentais. Doutor, e a sua prática jurídica hoje? Porque quando o senhor fez todo esse preparo para chegar onde está hoje, o senhor tinha todo um sonho, Sim. tinha toda uma, não vou dizer uma ilusão, mas o senhor tinha todo um pensamento de como seria a minha prática jurídica. Sim. Só para fazer um paralelo, quando a gente passa no exame de ordem, se torna advogado, a gente tem todo um sonho de advogado. Uhum. Quando a gente vai para a prática, muito daquele sonho se perde na prática. Uhum. A prática
da advocacia é uma prática difícil no dia a dia. E a prática do magistrado? O senhor, na magistratura, encontrou aquilo que o senhor imaginava encontrar? Eu vivi uma certa ilusão diferente também, da prática? Com certeza. Porque, veja só, eu nunca tinha trabalhado como advogado, não sabia o que era atuar perante um balcão de secretaria, né? Não sabia como é que lidava com os servidores, a não ser a minha experiência como servidor público, mas não exercendo a liderança, né? Sendo um coordenador de uma equipe de colaboradores. Então, eu não tinha essa experiência. A gente estuda para um concurso, o estudo acaba sendo um pouco pragmático, né? A gente estuda para passar. Não, o que a gente precisa para passar? Eu não preciso ficar fazendo elucubrações, pensando, não, a sociedade tem que ser dessa forma. Não, a gente pode pensar isso quando a gente estiver exercendo aquele cargo. Mas naquele momento a gente precisa otimizar o nosso tempo. Já que a gente precisa trabalhar também, precisa cuidar da família e precisa estudar, a gente precisa tornar aquilo mais objetivo. Bom, a gente acaba não parando para pensar certas situações. Por exemplo, assim que eu entrei na magistratura, o que acontece? A gente se depara com uma dificuldade com relação ao acervo. Então, vamos lá. A gente estuda direitinho o que a gente precisa fazer para impulsionar o processo. Sabe tudo. O advogado sabe também ingressar com a petição inicial, um despacho inicial para marcar uma audiência de conciliação, se possível. Sanear ali o processo. Sanear uma contestação, saneamento, marcar audiência de instrução, alegações finais, sentença, tranquilamente. Da mesma forma, uma ação penal, receber a denúncia, abrir prazo para resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais ou sob a forma de memoriais, sentença. Tranquilo, isso aí funciona os prazos, a gente conta os prazos direitinho, a secretaria faz isso, muito bem. Mas como fazer isso havendo um acervo de 4.000 processos? Ou até de 12.000 processos, numa comarca de entrância inicial, como existe no Maranhão, por exemplo. É um desafio, é uma situação desafiadora. Uma coisa é você impulsionar o processo. Está aqui, eu vou pegar esse processo aqui, vou fazer uma senhora sentença. Aqui eu analisei, eu instruí, eu mesmo presenciei, não preciso nem fazer a degravação. Está tudo aqui na minha memória. Sim, e aí os outros processos que você precisa impulsionar? E os seus colegas advogados, obviamente, eles querem que o processo deles seja julgado o mais rápido possível. E a parte, principalmente. E ela precisa de uma resposta do Estado. Com toda certeza. E o que acontece? Centenas e centenas de processos chegando conclusos. Também tem os estagiários, né? Impulsionando. Ainda bem que é um apoio. Estagiários, analistas, mas imaginem, nós somos obrigados a justificar, muitas vezes, quando nós fazemos uma correição ordinária, extraordinária, para quem não sabe, para quem não é dessa vivência, quando nós titularizamos ou tomamos posse e vamos trabalhar numa determinada unidade, uma vara única, ou em uma das unidades em trânsito intermediário, que tem mais de um juiz, você precisa fazer uma correição, né? Ou correição dos processos, ou seja, você vai analisar aquele acervo, fazer um diagnóstico, traçar um diagnóstico. Tem processo desaparecido? O que está acontecendo? E, a partir dali, você organizar o seu trabalho. Bom, nada disso aí a gente sabe quando está estudando para concurso. Nada disso aí a gente sabe quando está se preparando para passar no exame de ordem. A gente vai saber isso aí depois. Depois vai dizer, rapaz, meu processo está demorando para andar. Mas vai ver como é que está a situação da unidade. Tem um juiz titular ou ele está só respondendo cumulativamente? E por conta disso ele não vai conseguir dar a mesma vazão aos processos do que se tivesse sido titular. Ele possui uma assessoria completa, a equipe está completa lá na secretaria ou está desfalcado, como muitas vezes acontece. Existe concurso de remoção dos servidores, obviamente que os servidores também têm essa intenção de ficarem mais próximos da família, e aquilo vai desfalcando. Nós temos metas a cumprir do CNJ. O CNJ, ele não vai olhar, com todo respeito aqui ao Conselho, mas ele não vai olhar, quando estipula as metas, se você está com a equipe completa, se você não está. Porque no entendimento dele deveria estar. Pois né? Deveria. É o dever ser. Né? É uma questão dogmática. Ele não vai considerar se você tem um promotor titular atendendo a comarca ou se é apenas um promotor que está respondendo cumulativamente, ele é titular de outra comarca e que por causa disso você vai precisar organizar a sua pauta, depender sua pauta da pauta de um colega magistrado de outra comarca que vai precisar organizar. Né? Não,
eu só disponibilizo para você quarta-feira, porque os outros dias eu vou fazer audiência com o promotor. A gente vai ter que aceitar, porque é isso ou é nada, né? Senão vai ficar perdendo prazo, a audiência de réu preso não vai poder ser realizada. Então, é uma série de circunstâncias, são desafios que a gente não vislumbra quando está ainda na fase de preparação. Da mesma forma, como eu disse, lidar com situações delicadas envolvendo servidores. Às vezes pode acontecer um servidor receber uma proposta para ele irrecusável de um outro colega, assim, não, venha trabalhar aqui comigo, na tal comarca, que é mais próximo para ele, para a família, é mais interessante. E aí ele vai pedir para o diretor do fórum, no caso, o magistrado que está a ele subordinado, vai perguntar, doutor, me libere para eu trabalhar em outra unidade? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai justificar se a gente não conseguir bater uma meta e que depois vai dizer, olha, você ficou sem um servidor, mas você abriu mão dele, né? É difícil conseguir justificar isso. Por outro lado, também é difícil para um servidor, infelizmente, entender essa Imagina realidade. a convivência dali para frente, se não Pois liberar. porque a gente quer atender a todos os pedidos, a gente quer, da melhor maneira possível, ter um bom convívio, ter um clima familiar, porque, enfim, a gente passa mais tempo trabalhando no ambiente de trabalho do que em casa. Eu fiz essa pergunta porque o cidadão comum ele imagina que o magistrado vive no mundo de mil maravilhas, né? Não, a percepção comum é esta, né? Que o juiz ele é a autoridade máxima muitas vezes na cidade, principalmente uma cidade de pequeno porte, né? E que ele vive o melhor dos mundos. Que ele não tem esses problemas do dia a dia, que ele dá as ordens, quando chega na quinta-feira, se ele não mora na comarca, ele vai para casa e deixa ali os processos, volta na terça-feira. Essa é a percepção, principalmente daquela pessoa, daquele cidadão, que tem um processo tramitando lá naquela vara. Exatamente. Não é verdade? Não é assim que acontece? Existe esse senso comum, alguns estereótipos da justiça, como do magistrado, às vezes querer dizer, não, doutor fulano de tal quer ser Deus, acha que é Deus, nós todos tem Sim. essas piadinhas. Promotor de justiça, o promotor de justiça estraga prazer, fica pleiteando, fazendo pedido para cancelar a festa, para cancelar alguma coisa. Não, tudo é dentro do seu trabalho, dentro das suas atribuições. Para exercer o cargo de magistrado, os nossos espectadores que almejam essa carreira devem saber, nós somos muito cobrados, muito cobrados. Nós somos demandados diariamente a pedidos, reclamações, solicitações junto ao balcão virtual ou presencialmente. São uma série de circunstâncias que a gente procura atender. E nós temos limitações físicas de pessoal do nosso quadro de servidores e até mesmo para a gente conseguir analisar a contento um determinado processo. Não tem como dar vazão a todos os processos ao mesmo tempo, da mesma maneira, porque alguns são mais delicados do que outros. Imagine os senhores, por exemplo, analisar um processo denso em que muitas testemunhas são ouvidas num caso, por exemplo, de possessório. São muitas pessoas ali que estão afirmando um determinado litígio, um caso de divórcio, em que as partes já estão com aquele ânimo aflorado ali, discutindo bens, um inventário em que os herdeiros ali estão se digladiando, estão se ameaçando de morte. Então, são situações muito delicadas. A gente quer impulsionar o mais rápido possível, mas a gente não pode agir de forma soldada, de forma apressada. E atropelar aquilo que a lei determina, né? Por isso mesmo é que a Constituição fala em tempo razoável do processo. Tem uma duração razoável do processo, porque não pode ser tão rápido a ponto de... E estipular um prazo para o processo se encerrar, né? Falando dessa alta demanda que o Poder Judiciário tem, né, no Maranhão, no Piauí, em todos os estados, né, e o Distrito Federal, em todo o Brasil, né, a demanda do Poder Judiciário é alta, de fato. Sim. Né, isso aí tantos advogados sabem disso, os juízes, né, quem trabalha nessa área de direito sabe que a demanda é muito grande. E eu acho que há 2 ou 3 episódios, não me recordo, a gente recebeu aqui a doutora Cristiane. Ela é a chefe da Sejus aqui Sim. de Piripiri, entendeu? E aí é importante, porque já que tocou nessa alta demanda, a gente mencionar também desse episódio que a gente teve aqui, né, com a doutora Cristiane. E a Sejus, de fato, ela veio para ajudar, né, que trata lá da mediação e conciliação, para que, né,
o Poder Judiciário não tenha uma demanda tão grande, porque você pode resolver ali num acordo Sim. sem ter que, de fato, judicializar ali, né? Que é o ideal. Que é o ideal. Lá na sua comarca tem Sejus? Não, nós não temos. Agora, recentemente, o nosso servidor que auxilia nas audiências, que antes, informalmente, ele nos auxiliava também nas conciliações, agora ele conseguiu a habilitação, realmente está credenciado junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão, além de ser servidor efetivo, como conciliador. Então, as audiências, por exemplo, audiências de tentativa de conciliação em matéria de família ou de juizados, são iniciadas por ele. E só passam para mim caso seja necessário uma discussão. Chegar a um bom exatamente, acordo. porque realmente seria o melhor dos mundos para o judiciário que houvesse essas conciliações. E para as partes Uma também, decisão né? consensual é muito melhor, não tem aquele bordão de que um mau acordo ainda é melhor do que um Uma bom boa processo, briga, né? uma boa briga. Então, assim, seria uma forma que as partes encontrariam de forma consensual a autocomposição. Mas, infelizmente, essa não é bem uma realidade. A gente conta ainda, muitas vezes, com a atuação do defensor público ou promotor de justiça. O defensor público ele faz muitos acordos extrajudiciais. As partes procuram a defensoria e ali mesmo já costuram um acordo, uma solução que realmente pode ser... Às vezes leva para o judiciário só para homologar. apenas e para pronto. homologação, por exemplo. Auxilia muito. Na nossa comarca, felizmente, nós temos um defensor público. Antes era o doutor Gessé, que agora é promotor de justiça aqui no Piauí. Mais uma vez, um abraço, doutor Gessé. Doutor Florencio agora é o nosso defensor público lá na comarca. Um abraço para ele também. E nos auxilia bastante nessas tratativas, nesses acordos extrajudiciais. Da mesma forma também, o Ministério Público, na sua atuação extrajudicial, formulando TACs, inquéritos civis, que muitas vezes já solucionam o problema antes de ter que entrar, por exemplo, com uma ação civil pública, algo que seria mais demorado. Então, são funções essenciais. Muitas vezes os advogados também, muitas vezes já procuram entre si, às vezes a audiência, o processo já está instaurado, já está em andamento. Os próprios advogados dizem, doutor, vamos suspender aqui 30 dias, que eu acho que dá para fazer um acordo, a gente só vai mandar para homologar? Então, perfeitamente. A gente gosta, a gente precisa dessa colaboração, dessa cooperação, que, aliás, é o que o CPC, o novo CPC, já disse expressamente, né? É o dever de colaboração das partes e de todos os atores do processo. Dos advogados, do promotor, do defensor, do magistrado, todos em razão de uma solução célere e que realmente vai justificar, pacificar ali aquele litígio. Aquela ali seria a melhor maneira, né? Porque, de fato, você ter uma porrada de processo aí... Com certeza. Quando chega algo para a gente homologar, é muito bom, porque realmente é algo que vai agradar a todos. Porque é muito trabalho para os servidores, é muito trabalho para o juiz, apesar de tá recebendo bem tudo, mas não deixa de ser muito trabalho, né? Uma demanda muito grande. É chato para os advogados, porque os clientes ficam, doutor, e é o nosso processo. Claro, e tal, a gente tudo. entende perfeitamente. E é chato para as partes também, né? Claro. Ou seja, todo mundo. Então, a Sejus, né? Falando diretamente da Sejus, eu acho que ela só vem meio para melhorar para todos, né? Seria ótimo se em todas as unidades, ou pelo menos em alguns polos, houvesse esse tipo de trabalho que facilitaria bastante. Eles procuram, os tribunais, criar aquelas câmaras, aqueles setores de conciliação e tudo mais, mas ainda é um pouco restrito. Está né? latente ainda. Né? Exatamente. Ainda não está atuando da maneira que a gente gostaria. Tem semanas de conciliação. Está Né? sendo moldado ainda, né? Exatamente. Pouco a pouco, né? Ainda precisa pegar. Mas eu acredito que com o tempo isso vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, popularizado e vai ter uns frutos melhores. Eu me lembro que na faculdade, eu acho que até a doutora Cristiane falou aqui no episódio, que na faculdade era uma matéria opcional, né? E hoje se tornou obrigatória. Eu não lembro se ela falou dessa forma, e também não sei se hoje na faculdade ela é obrigatória. Mas se não for, né, eu aconselho aos estudantes escolherem essa matéria, né, que tem na grade curricular, porque já vai moldando desde ali dos estudantes, né? Exatamente. Para quando eles entrarem no mundo jurídico mesmo, né, no mercado de trabalho, seja como advogado, promotor, juiz, já trabalharem nessa questão do acordo, né, da mediação, da conciliação, porque só vem a ajudar todos e não só uma ter parte. isso sempre como norte, como princípio. Porque antigamente, talvez justamente por não haver essa cultura jurídica anteriormente de
de ser propositivo para resolver conflitos de forma consensual, muitos advogados às vezes entravam muito aguerridos ali, frustrando o eventual acordo, criando empecilhos, que não precisariam, que era fácil de resolver, e muitas vezes, não, assim, eu não aceito, tal, assim, não, Douglas, calma, conversa com o seu cliente, vamos ver. Muitas ter vezes esse o espírito. cliente quer o acordo e o advogado não Exatamente. trabalha por ele, né? Exato. Não trabalha pelo acordo. Muitas vezes existe esse ruído na comunicação entre o advogado e o seu cliente. Às vezes é melhor realmente ter essa conversa, procurar solucionar, ou o contrário, né? Às vezes o advogado quer o acordo, mas o cliente não está entendendo isso, não. Calma. vamos Aí conversar aqui. justamente. Aí já é o lado psicólogo aí o também, lado viu? psicólogo do advogado. É isso aí. Até porque o juiz ele não pode impor ali o acordo, né? Isso. Não pode. Exatamente. Lógico, na hora da sentença ele vai decidir fundamentar também, né? Não é decidir Claro. porque ele quer ou não quer daquele jeito, tem que fundamentar. Mas no acordo em si, no começo ali do processo ali, infelizmente... Aliás, essa é uma coisa boa também, de haver um órgão em separado do magistrado para estar fazendo essas tentativas de acordo, para que não haja, de forma alguma, que não é para haver realmente, essa influência na tentativa de acordo no que a parte resolveu, admite abrir mão e a partir dali não admite mais, sendo que o magistrado já acompanhou aquelas tratativas e vê, não, até aqui está tudo resolvido, é incontrovérsia, o ponto discutido é para cá. Não, deixa eles se resolverem entre si, um acordo consensual, uma autocomposição. Se não der certo, tudo bem, vamos pegar do zero aqui as provas que tem para produzir. Seria mais interessante do que, de alguma forma, macular esse desconhecimento anterior, de dizer, não, ele já está pedindo acordo, então porque está admitindo que está errado. Não é bem por aí. O magistrado não vai acompanhar, não vai ver dessa forma, mas pode haver esse ruído, dizer, olha, eu vou propor acordo aqui na frente do magistrado, ele vai estar, na cabeça da parte, vai estar pensando aqui que eu estou assumindo a culpa, que eu estou confessando. E não é isso, é procurar uma solução, e solução é isso, consensual. Fazer concessões, cada um abrir mão de alguma coisa para que ambos fiquem satisfeitos. Essa que é a ideia central, né, da conciliação. Justamente. E me diga uma coisa, lá na comarca que o senhor atua, é uma comarca pequena, né? Santa Quitéria Sim. tem o que hoje? 20 mil habitantes? Um pouco mais do que isso, né? Em torno de uns 30 Uns 30 mil habitantes, né? Sim. Então, é uma comarca pequena que as pessoas normalmente têm um contato mais próximo entre elas, né? Sim. E eu já observei isso, nessas comarcas pequenas, o juiz ele é muito procurado diretamente pelas partes, né? Verdade. Acontece muito lá com o senhor também? Sim, acontece. Porque numa cidade grande, só para complementar, numa comarca de maior porte, onde existem mais juízes, né? Tem várias varas especializadas, isso não acontece muito, a gente observa que não acontece muito. Mas a comarca pequena, que o juiz está ali, ele é o clínico geral, né? É verdade. Né? Pode-se dizer, né? Ele é o clínico geral, ele está ali para resolver tudo. De tudo. E, as pessoas têm uma proximidade maior e se dirigem mais ao Exatamente. juiz. O senhor também Pois é, a gente vive percebe essa isso situação? e a gente procura até fazer os devidos encaminhamentos, porque assim, existe expressa proibição, a gente se torna até impedido ou suspeito se a gente der algum tipo de orientação para a parte Sim. antes de ingressar com o processo, né? E muitas vezes, por desconhecimento, não há de se exigir esse conhecimento do jurisdicionado, de maneira geral, ele vai querer saber, doutor, o que eu faço? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, meu vizinho não para de fazer aquilo. Às vezes nos encontram, né, nas ruas, na saída, na entrada, na saída do fórum, quer adiantar um assunto que, na verdade, não está posto no processo. Muitas vezes isso acontece, não só do jurisdicionado, mas pessoas de órgãos colaborativos, caso de conselho tutelar. Às vezes, no desespero, que realmente quando é interesse de incapaz, de criança e adolescente, a conselheira tutelar meio que fica no desespero. Que é uma resposta rápida. É uma resposta urgente, né? Às vezes nada foi formalizado, nada foi feito em termos de requerimento, de ação, não foi comunicado ao Ministério Público, já procura logo, já manda até mensagem para mim. Aí você, calma, não é assim. O caminho é outro, né? A gente precisa ser provocado primeiro. A gente não vai logo resolver aqui, não, deixa a criança com fulano, informalmente, de boca. Não é assim que funciona. Existe um processo, tudo tem que estar fundamentado, formalizado nos autos. E a gente tem que ir orientando aos poucos, mas realmente existe aquela pressa, existe aquela coisa, né? Então, todo mundo quer ver seu problema resolvido ali, rapidamente. Exatamente. Às vezes acontece coisa de trânsito, a pessoa vai logo lá, chama o juiz agora para tirar uma foto aqui e decidir logo. Não é bem assim. Tem que formalizar, se for o caso de entrar no juizado, discutir, ter todo um período
para aquele processo esteja maduro para julgamento. Mas muitos querem, não, vai julgar agora. É aquela velha história, é o dever ser. Tudo tem prazo. Mas na prática, o que é que nós temos? Às vezes, uma lista de processos que estão com excesso de prazo, concluídos há mais tempo do que deveria, mas ainda assim está dentro de um tempo razoável. No caso do Maranhão, criou-se a métrica dos 100 dias. Né? Processos com menos de 100 dias não são considerados com excesso de prazo, que estão concluídos. Mas o ideal é que eles não existam. Não existe processo com mais de 100 dias. E aí, isso exige também uma organização, uma gestão. Outro desafio grande da magistratura é gerenciar pessoas e metodologias de trabalho. Porque como fazer com que 5.000 processos, nenhum entre com excesso de prazo? Impulsionar todos, nenhum tempo. Exige uma reflexão... Uma logística muito... Sim, muito grande. Você seguir listas. Você pega lista de ordem cronológica, processos mais antigos, e ficar atacando aquelas listas. Lutando contra a vontade, às vezes, de impulsionar vários processos em bloco, que talvez o despacho fosse idêntico, não já está aqui, já fiz a triagem, seria idêntico. Mas tem uns que estão recentes e outros que estão antigos. Eu tenho que trabalhar nos antigos, que são um pouco mais demorados. Mas se não for assim, sempre haverá reclamação, sempre haverá um excesso de prazo. É complicado. É bem difícil. Hoje nós temos ferramentas como o Termojures, que é um sistema que nos passa vários indicativos, e a Corregedoria nos orienta a utilizar o máximo possível esses sistemas que demonstram, por meio de gráficos e de listas, de planilhas, quais são os processos que a gente deve continuar atacando para que a comarca fique saneada. E a Corregedoria, nesse ponto, é uma ferramenta muito boa, uma equipe muito boa que nos orienta quando vem fazer a correição ordinária, né, que são um juiz auxiliar e sua equipe que nos visita para diagnosticar alguns problemas da comarca. O que está acontecendo? Por que não bateu essa meta? O que aconteceu? Porque na nossa comarca, eu não sei aqui no caso do Piauí, mas no Tribunal de Justiça do Maranhão existe uma gratificação para os servidores, para o magistrado não, para os servidores, se atingirem todas as metas. O magistrado nem precisa, né? Não tem necessidade. Isso é questão salarial, a gente pode discutir outras situações. Mas, assim, para motivar os servidores, né, que já fazem o seu trabalho de ofício, eles ficam mais motivados ainda pelo fato de que, se atingirem aquelas metas, eles vão conseguir uma gratificação. Um plus ali, né? Que seria uma espécie de 14º salário. Uhum. Então, assim, existe uma produção, um interesse ainda maior, além da remuneração que recebe, por essa gratificação. E muitas vezes tem situações que escapam do nosso controle, né, para conseguir bater essas metas. Não é algo que dependa exclusivamente, como eu disse, da nossa organização. Às vezes temos uma equipe reduzida, às vezes tem uma situação, uma distribuição anormal, um excesso de ações que ingressaram naquele juízo, e que uma das metas é justamente julgar mais processo do que entra. Aí fazer esse equilíbrio, esse balanço, às vezes fica um pouco complicado. Então, assim, conciliar isso, conseguir organizar, conseguir dar vazão a esses processos é um desafio para nós magistrados e também para os advogados, cujos clientes os pressionam, obviamente, para que dê vazão, dê uma resposta, dê um resultado àquela demanda, e que, infelizmente, nós temos essa realidade, né? Mas, como eu disse, é um esforço, é um interesse para que todos nós estejamos com a comarca saneada. Os advogados também não têm que ser excessivamente cobrados por seus clientes pelo resultado daquele processo, que realmente é um bem da vida, procurado por eles, e assim todos ficarem satisfeitos com aquela prestação jurisdicional, né? O doutor realizou muitos casamentos lá em Santa Quitéria. Essa é a única comarca ou você já... Essa é a minha segunda comarca da qual sou titular. Responder, já respondi por várias, mas titular, eu comecei como titular em São Domingos do Azeitão. Não sei se vocês já ouviram falar. São Domingos do Azeitão, que fica em torno Aí ficava mais distante. quase 700 quilômetros de distância daqui. Do lado do Piauí, é como se fosse equivalente a Uruçuí. É bem próximo de Uruçuí. Lá pertinho de Beleite. Passou Exatamente, Beleite. Benedito Leite. Era termo judiciário de São Domingos do Azeitão. Pois pronto, você já fez muitos casamentos enquanto juiz? Já. Na verdade, assim, eu gosto muito de fazer casamento. Eu perguntei isso porque eu vi um vídeo. A pergunta é meio capciosa, viu? Que você cantou num casamento. É verdade. Daria uma palhinha aqui agora? Não, Mas você cantou pra um casamento, tinha várias pessoas lá. Eu queria lembrar qual era a música, não tem como botar isso. Não precisa ser
peça. Eu Pode lembro, ser uma outra do seu eu não lembro repertório. perfeitamente da música. Eu lembro que era Aleluia, mas eu não lembro perfeitamente da letra, né? Aquela Aleluia, Aleluia. Prestou aí, Zafá? Ficou legal. Pois pronto, já que ele não lembra, mas né, no início, o doutor falou que o senhor e a sua filha gostam de cantar, então pode cantar qualquer música aí. Que eu, Pois é. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Não, Vai, eu não vou fugir. Até gosto do clima assim, espirituoso, muito bom. Assim, questão de música é uma outra paixão na minha vida. Assim como o trabalho pra gente, já disse, né? O nosso querido corregedor, desembargador Frois, sobrinho, ele disse que o nosso trabalho da magistratura tem que ser como um hobby. Para que a gente não sofra, não ache que seja um trabalho penoso, você tem que encarar o trabalho como um hobby, algo prazeroso. O hobby que ele se refere, na verdade, é uma coleção, você ser colecionador de alguma coisa. Mas a gente coloca no sentido mais amplo, o hobby, no sentido de você ter uma atividade que realmente você gosta de fazer. Prazer, né? Exatamente. Não necessariamente coleções, mas como eu disse, andar de bicicleta, frequentar a academia. E uma delas, para mim, é cantar. Daí que a minha filha entrou nessa onda também. Como é que começou essa questão? Se o problema for letra, a produção já arranjou aqui a Já conseguiram a letra? Se o problema... Pai, eu quero te amar. Não é? Mas eu lembrei. É porque a questão é a seguinte. Não é essa essa música aí da Aleluia, mais ou menos. É porque essa versão que eu cantei pro casamento, ela tinha uma letra específica para casamento. Ela falava... Ah, Era tipo assim: em nome do rei, quero te pedir, dizer. entendi. Então, Era como se fosse um pedido de casamento. Era uma letra adaptada para o casamento. tá aqui. Tem aí Aleluia, também? cadê? Diante do rei, quero agradecer por hoje aqui te receber. Ei, por hoje aqui te receber. Essa Aí, vem aí, aí, me ajude, me ajude. Tem a letra também, Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Aleluia no casamento. Era assim. Hoje nós vamos cantar. Vambora. Até eu vou entrar aí. Bora, me ajuda. Não, todo não mundo. estraga não, não estraga não, Felipe. Fica quieto Mas aí. será que vai aumentar ou vai cair a audiência? Agora vamos saber em breve, viu? Ei, por procurar a música, tu disse que vai cantar também. Eu tenho umas músicas aí no meu canal, por incrível que pareça, eu tenho um canal no YouTube. Pois pronto. Depois você procura aí Cristiano você Regis. Mande o link pra gente, que a gente coloca o link aqui na descrição, Vou mandar, porque você sabe que nesse período agora, no recesso desse ano, né, no período de recesso, eu escrevi 3 músicas. Eu nunca tinha feito isso. Mas eu estava engajado com isso no período de recesso, não estava fazendo O recesso audiência. da pandemia ou o recesso mesmo forense? Nesse recesso forense, Ah, agora. Não foi no da pandemia, não. Da pandemia eu estava mais angustiado do que qualquer outra coisa. Mas nesse período agora, deu pra gente controlar melhor, uma situação mais tranquila. E eu sempre gostei muito de música, né? Como eu disse, já trabalhei em rádio, locutor de FM, na FM Cidade. Um abraço aí pro pessoal. Verdade. Tá procurando a letra, né? Ou a música, é? É verdade, é Pensei verdade. que não, pensei que ia botar o playback da música. Tá? Momentos de amor. Rapaz, aqui não é... Um abraço pro Campos, um dos locutores da minha época. Ainda hoje ele é locutor. Um abração pra ele. Aqui de Biribiri, é? Sim, daqui de Periperi. Eu fui locutor aqui no ano 2000. É uma época boa, tinha 18 anos, filho. naquela idade aqui. Eu já mencionei aqui em um dos episódios do podcast, né? Eu fui uma vez na rádio, que foi um projeto da faculdade. Uhum. Doutora Carmen Jean estava à frente desse projeto, que inclusive era sobre direito. Eu não lembro se era falando do direito, não lembro o nome do nosso programa lá, né? A gente falava sobre direito. Ela, lógico, ia com a gente, e cada programa era um aluno. Tema, né? Um aluno, e um tema. E eu falava sobre direito lá. Isso é legal. E eu não sabia disso, mas eu tive um bordão na rádio, num programa. Eu acho que era Qual foi? o Rabo da Gato, se eu não me engano. Rabo da Gato do Silval Araújo. Um Se eu- abraço do Silval, meu vizinho agora. Se eu não me engano, era no programa dele. Era um bordão que eu Qual era o bordão? Diga aí. eu não lembro, eu sei que eu falava como cangaceiro. Uhum. Foi uma gincana que eu participei do colégio que eu estudei, que é o Cristo, né? Cristo. Aí eu fui gravar, né? E aí gravei lá. E eu em casa, escutando a rádio, olha, meu bordão aparecendo. Ah, né? foi legal. Depois você procura lembrar. Olha, eu gosto muito desse universo de rádio e ainda, como eu disse, mesclando com essa competência da carreira jurídica, é muito interessante. E eu posso assegurar para os senhores
que ter trabalhado com comunicação ajudou bastante no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento. Como eu agradeci eu ter trabalhado numa rádio, quando chegou o momento, por exemplo, de fazer uma prova oral, de já ter feito 3 provas orais e ter sido aprovado nas 3, graças a Deus. Assim, a gente não ficar embaraçado com o microfone. Tem muita gente que fica treme nas bases, fala super bem, mas quando pega um microfone, se transforma. E eu era muito tímido. Quando eu fui começar na rádio, eu quis trabalhar em rádio porque eu achava que tinha uma voz boa. Mas eu não tinha coragem de falar. Eu comecei, era numa antiga Rádio 100, eu não sei se vocês recordam, tinha uma rádio comunitária, você lembra, né? Pronto, exatamente. Tinha uma Rádio 100 que existia um jabá. Lembra, Josafá? Era o jabá da 100, em que pessoas, aspirantes a locutores, tinham um determinado horário, meia horinha ali para você apresentar um programa. Para desenvolver alguma coisa. Exatamente. E aí eu me inscrevi. E aconteceu que no dia que eu iria gravar, que eu iria participar, faltou energia no bairro. Mas não, vai faltar, mas é só momentâneo, vai voltar. Rapaz, e aí foi a tarde inteira sem energia. Aí eu fiquei frustrado. Rapaz, acho que é porque não era para eu trabalhar com isso mesmo, não. Porque na minha vez, todos os outros estavam gravando, quando chegou num dia que estava agendado para mim, ter faltado energia, sem energia elétrica, então deixa para lá. Posteriormente, eu estava estudando no Geoprisma. E aí tinha como secretária a Ieda, que ainda hoje eu estou devendo uma caixa de chocolate para a Ieda. Toda vez ela me cobra por aí. Ieda, um abraço para você. Ela disse que ela se não eu... quer abraço, não. Quer a caixa de chocolate. Não, ela disse que nessa altura do campeonato ela está devendo a fábrica da garota para ela. Porque faz tempo demais. Ela disse que se eu desse para ela uma caixa de chocolate, ela conseguiria uma entrevista com o Dulcival Araújo, que era professor de geografia na época. Não era meu professor, que eu era aluno da noite. Nesse tempo eu já trabalhava, desde novinho, desde 14 anos, estagiário do Banco do Nordeste, estagiário de bolsista do Banco do Nordeste. Outra vivência maravilhosa, mas isso aí é muito antigo, cara. Aí consegui, conversei com o Dulcival, ele fez um teste comigo, aí ficou lá, meu teste ficou gravado, não agradei muito, assim. Aí depois de um tempo surgiu uma vaga de locutor. Aí não, resolveram me chamar, talvez porque como era novato ia ganhar até menos, né? Aí eu fui, na época o Rodolfo Valentim, era o diretor, e aí eu tive essa vivência. Aí nessa época foi muito bom, eu ali, adolescente ali, 17, 18 anos de idade, fazendo sucesso com as meninas, a fama, rapaz, naquele tempo era um artista. Rapaz, a mulher, sabe como é que não, é a o mulher? pessoal tira brincadeira comigo aí. A mulher sente ciúme, não importa. Não importa se Antes mesmo de esse, saber que existisse, né? Eu tinha um fã-clube. Cuidado pra não apanhar em casa. Eu não vou dizer o nome do fã-clube, porque vai entregar o apelido carinhoso que eu tinha lá. Mas o pessoal sabe, tem gente que vai comentar aí depois aí nos comentários do YouTube. Se você souber do apelido carinhoso aí, coloca aí nos comentários. Eu tenho uns compadres aí que sabem, tem um professor ali que sabe também, eles vão comentar. E aí era muito bom. Eu recebi até aquelas cartas que eram enroladas. Aquele outro papel higiênico. Ia colando papel, mas papel. Te amo, te amo, te amo, te amo. Lindo, 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 lindo. Aquilo aí me fazia um bem danado, né? Porque, rapaz, eu era triste. Feio demais, magro, meu Deus do céu. Não combinava comigo muito, não. Mas mesmo assim o pessoal participava, ouvia o meu programa, até quando eu fui morar em Teresina, já tinha passado no vestibular para jornalismo. Aí fui ter essa vivência. Mas voltando à questão da música, eu gostava muito dessa questão aí e tudo mais. Nós começamos essa brincadeira de cantar. Dá tempo? Tá ok? Vamos cantar agora? Apesar que tinha acabado eu ia trocar a fita. Ia trocar a fita. É o playback aí. Achou... preparar até um playback. Rapaz, tá vendo aí? A produção aqui é Rapaz, vocês são bons, viu? Volta do início de novo, porque eu tô mais retorno, aumenta o retorno, igual o Tim Maia, retorno. Mas enquanto ele ajeita lá, o doutor Francisco Bibril, quando respondia pela vara do trabalho, ele tinha um sarau aqui, não sei se chegou a participar. Não cheguei a participar, mas eu ouvi falar. Ele tinha um sarau e toda semana tinha música, ele cantava. Que legal. Rapaz, ele era fã. Ele canta mesmo, Ele cantava, todo sarau ele encerrava, era ele cantando. Isso é muito bom. Pois essa brincadeira de cantar, enquanto vai melhorando o som aí do Josafá, começou naquela época do videokê. Não sei se você lembra que era uma febre no momento, todo barzinho tinha um videokê. Mas ali a gente não cantava com muito capricho, a gente queria cantar era alto.
Porque tinha uma nota do videokê. Já pensou? Cantores amadores correndo atrás de uma nota. Então, o pessoal que queria cantar direitinho, acabava ficando com o som baixo, e aí a nota era baixa. Aí passava vergonha, né? Terminar de cantar, quando saía a nota do videokê, a nota lá embaixo. Aí alguém descobriu que Que tinha que cantando cantar alto, alto. cantando bem alto, falando perto do microfone, a nota ia para cima. E aí o pessoal começou a cantar se esgoelando. Apagou aqui. Aí começou a cantar se esgoelando, e aí a nota foi melhorando. Não, pelo menos estão melhorando aqui, né? Muito tempo depois, é curioso isso, na época do curso de formação da magistratura maranhense, nós tínhamos uma programação, eu e vários colegas, inclusive foi quase que uma despedida do curso, uma das despedidas, em que foi a galera em peso para lá. Existia um barzinho, acho que não existe mais, o pessoal lá do Maranhão vai confirmar para mim. Existia um barzinho chamado Amsterdã. E esse barzinho tinha música ao vivo, pop rock. A banda lá tocava lá o que você quisesse. Tinha lá, nesse tempo ainda não tinha esse recurso tão bom de você pegar um YouTube com playback, com a letra ali, não. Eles tinham um livro com letras e você escolhia ali uma música ali, Ana Júlia, por exemplo. Você ia lá cantar lá com a banda tocando ao vivo. Ah, mas isso aí era uma febre para nós. Toda semana Era Tava minha no Amsterdã. tava nesse Amsterdã. Era a minha música de infância. Ana Júlia. A gente até brincava, a gente não se identificava como estudantes do curso de formação da magistratura. A gente até brincava dizendo que nós éramos funcionários do Grupo Mateus, do Supermercado Mateus. Sim. Aí, como eu falava muito no microfone, o pessoal dizia, não, isso aqui é o locutor do... Que fala as do ofertas Mateus, lá, aquelas né? ofertas, atenção, promoção agora, oferta especial, não sei o que. Aí o pessoal dizia que não, é o locutor do Grupo Mateus. E os outros eram o Grupo Mateus. Era muito legal. Bota aí, deixa eu ver. Melhorou. Tô ouvindo. Diante. Porque o tom não tá bom pra mim, tem que ser mais alto. Não, eu já sei o que a gente vai fazer. Eu tenho esse playback aqui no meu celular com o Betinho. Betinho, um abraço. Beto Produções, lá do estúdio. Seu amigo, né? Pois é. Ele que preparou o playback dessa música pra eu cantar lá no casamento comunitário. Eu não sei no dia que eu tava com essa ideia pra cantar isso aí. Mas foi uma coisa especial, porque Mas faz sempre ou foi só essa vez? foi a primeira vez que eu fiz um casamento comunitário. Tenho aqui. É porque eu desliguei aqui, porque senão vai chegar enxurrada de mensagem. Mas vai dar certo, calma. Daqui pra... Porque pro final, É. essa música tem que sair. Vai. A porta tá trancada, só sai se cantar. A história de cantar no casamento comunitário é porque realmente fazia muito tempo que não havia juiz titular, há vários anos, em Santa Quitéria. E aí, quando nós titularizamos lá, nós tivemos a ideia de fazer um casamento comunitário e existia uma demanda reprimida lá. Muitas pessoas lá que queriam participar desse casamento comunitário. Foram, se eu não me engano, 97 casais, e mais os familiares, nós lotamos uma quadra. lá. Isso também aproxima, né? O magistrado da Sim, sociedade. foi muito Né? bom. E aí a gente queria fazer uma coisa diferenciada. Aí, não, por que não cantar uma música? Não, vamos pensar numa música então que a gente possa cantar. E aí surgiu a ideia de cantar a música da Aleluia nesse casamento comunitário. E tá aí, é uma coisa que eu destaco. É um dos momentos mais prazerosos de quem exerce o trabalho da magistratura, justamente celebrar um casamento. Lá nós temos juiz de paz na nossa comarca, mas eu já tive a oportunidade, a grande satisfação de celebrar o casamento de um servidor, nosso amigo Jordanilson, que é o nosso auxiliar das audiências e que também é conciliador da comarca. Ele estava se casando nessa época, e eu que celebrei o casamento. Foi o primeiro casamento que eu celebrei, foi justamente o dele. E depois tivemos o casamento comunitário. Chamamos colegas, né, da região para ajudar no casamento comunitário. E é muito bom, porque a gente não está resolvendo ali um litígio. Né? Pelo contrário, ali nós estamos unindo ali pessoas que estão com interesse de ter uma garantia, uma segurança jurídica. Porque hoje em dia, com a união estável, com todos os direitos que foram assegurados e que foram reconhecidos pelo STF de forma bastante sábia, pontuou aqui, da união estável para o casamento, não tem muita diferença em termos de direitos e deveres, né? O que vai diferenciar realmente, essencialmente, de um casamento civil para uma união estável é justamente a prova da sua existência. E isso aí faz diferença o quê? No final de vida, quando eventualmente um dos cônjuges ali falece, que você vai pleitear um benefício previdenciário, né, uma pensão, como é que você vai O comprovar... reconhecimento pós-morte é o trabalho Exatamente. que dá, né? Você tem que entrar com uma audiência para você chamar testemunhas
que aquela união existiu. Ainda hoje eu aconselhei. Pois é. Eu fui procurado por 3 casais. Ainda hoje pela manhã. Eu fui procurado por 3 casais querendo saber como fazer para amanhã ou depois, quando acontecer um evento, estejam garantidas. Pois é. Tanto do lado das mulheres quanto do lado dos homens. Todos Isso. preocupados. Não por acaso, parece que quando chega esse tino de perceber, não, eu preciso deixar uma garantia, uma certidão de casamento para evitar transtornos para o meu companheiro, para minha companheira, muitos dos casos do casamento comunitário, os casais, eram pessoas de uma certa idade, uma idade mais avançada. Aí é o vídeo. Tem o playback aí e a letra. Deixa eu ver aqui, é porque É o tom, né? eu tenho que ver o tom, porque o Betinho fez o tom para mim, de acordo com o tom que eu canto, que é o si bemol. Quando ele falou si bemol, eu disse, si deu mal? Não é si deu mal, é si bemol. Você acha? Si bemol é tipo o padre Fábio de Mello, não é tão... Mas si bemol, é bemol, não é o não é si sustenido, maior, não é sustenido, não. É o bemol. O bemol é para trás um pouquinho. Vou ver se eu localizo aqui. Vou ver aqui, procurar aqui o áudio aqui do Betinho. Rapaz, se eu não encontrar aqui, eu faço a capela. Eu já tinha feito até uma paródia também para a loja da minha esposa. Pra loja? Da loja dela, porque ela tem uma loja de moda infanto e juvenil, né? Mundo da criança. E aí eu tinha feito na época uma paródia. Aí hoje seria plágio, né? A gente não pode nem falar, mas daquela música Super Fantástico. Sei. E ficou bom. Super fantástico. Isso. Gente, que bom estar contente. Super Fantástico. Aí no refrão era... No mundo da criança, alegria, vestindo não sei o que, com alegria, era uma coisa assim. Porque eu não estava preparado, não sabia o que eu ia cantar aqui, senão eu tinha vindo mais preparado. Não sabia, né? Porque não, assim aqui é desse jeito. A gente pega o convidado Rapaz, de deixa eu ver surpresa. aqui. Aqui é o playback. Pois Em pronto. si bemol. Olha aí. Mas eu quero a letra porque eu não lembro mais, faz tempo. A letra tá aqui, ó. Vamos lá. Inédito aqui no Podled. Rapaz, depois disso aqui, você vai ter que rever aqui algumas situações, né? Rever os conceitos aqui do Podleste. Ou eu estraguei aqui a audiência, então a galera que vier vai ter que vir preparado para cantar também. Eu quero só ver lá em Santa Quitéria, eu sou na rua lá, o pessoal, ô, Livi lá no Podled, o senhor canta bem, vamos cantar mais por aqui. Vamos ver, né? Se eu botar aqui perto, será que vai? Vai no microfone, vai. Deixa eu ver aqui só qual é o momento que começa, que tem a versão cantada aqui já gravada e tem o playback. Ó. Diante do rei quero agradecer. Podia fazer só a dublagem, Hoje né? aqui de receber. Peraí, deixa eu ver aqui do início quantas vezes é aqui, porque tem que ter o tempo da música, né? Deixa eu ver. Diante Peguei, pronto. Aí, momentos Bota de novo aqui, apagou de novo de aqui. amor. Momentos de amor. Com A música que toca Dr. o seu Cristiano coração. Regis. Ei, rapaz, eu tô Segunda bagunçando voz, doutora Cristiele Medeiros. aqui. Vamos ver se tá certo. Vamos lá. Vai, toca. Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagrarmos nossa união. Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim, louvando, agradeço, aleluia. Aleluia, aleluia. Segunda voz. Aleluia. Olha lá, aleluia. Tem a segunda parte? Ah, aqui tem. Agora. A minha alma se acendeu. O mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia. Todo mundo.
Aleluia, aleluia, aleluia. Bem alto agora. Aleluia. Show. Aê! Quem gostou, dá um gritão. Olha aí, se vocês Como é que gostaram, qual é o nome da sua já filha, faça a sua mais velha? inscrição no nosso Ana canal. Letícia. Pois eu vou mandar um recado para Ana Letícia. Ana Letícia, faça esse vídeo viralizar, viu? Me ajude, meu amor. É muito importante, como nós falamos no início, a questão do endeusamento do magistrado, entender que o magistrado também é humanizado, né? Exatamente. Né? É muito importante isso, principalmente lá os seus jurisdicionados, né, na Santa Quitéria, entender que o senhor não é simplesmente uma máquina de julgar. É isso. O senhor julga com seu sentimento, com a sua experiência jurídica e a sua experiência humanitária também. Exato. Né? Muitas pessoas têm uma visão equivocada a meu respeito, pelo fato de me conhecerem atuando no meu trabalho, em que é difícil arrancar um sorriso meu. Eu não vou estar sorrindo numa audiência, né? Eu vou estar levando com a maior seriedade possível. E as pessoas podem entender que, pelo fato de estar pegando um retrato da realidade, que é Aquele aquela momento audiência, ali, né? achar que a minha vida inteira eu estou com a cara séria, que eu estou com a cara fechada. Não. Tem um momento de seriedade, tem um momento lúdico, tem um momento ali da pessoa curtir. E os magistrados, assim como qualquer operador do direito, têm seus medos, têm suas paixões, Suas angústias, suas né? angústias, têm seus anseios, e a gente passa por tudo isso aí. Nós somos seres humanos, nós temos uma função. Nós temos atribuições como qualquer outra pessoa vai ter, e não é só da área jurídica, não, de qualquer ramo de conhecimento específico. Mas nós temos o nosso momento de pensar, de refletir, de sonhar, de sentir o que está acontecendo. E é muito bom a gente quebrar paradigmas, eu costumo dizer isso aí. Sim. Nós magistrados aqui, especialmente da nova geração que nós entramos agora, com essa formação humanística, procurando ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir tudo aquilo e procurar, sempre que possível, seguir esses princípios, dignidade da pessoa humana, função social de propriedade, tudo isso aí, a gente se colocar no lugar de outra pessoa. E é isso aí que vai quebrando esse paradigma. É uma expressão que um amigo meu, Tenente Coronel Jairo, que já foi aqui o nosso comandante, aqui, um grande abraço para ele, gosto sempre de dizer, doutor, você está quebrando paradigmas. Pois é, porque a gente não precisa andar igual um robô, sério e estranho, não. Nós temos uma vida comedida, é verdade. Nós temos restrições impostas pela lei, nós cumprimos isso devidamente, mas nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Muito bem. Perfeito? Pronto, depois desse feito inédito aqui, né, do Podilés, temos mais de 2 horas, né? Nossa, passou rápido, viu? Passa rápido. Quando a conversa é boa, a gente não percebe. Né? Foi muito bom. Quando a conversa é boa, né, a gente vira madrugada aqui se... Eu quero abrir um parênteses que o Jorge Terceiro canta também, viu? Vou revelar isso aqui. Atenção, bota exclusivo que dá trabalho. Esteve aqui e não cantou. Não cantou porque você não sabia. Não sabia, é senão eu verdade. tinha O cantado. Jorge Terceiro é um dos maiores entusiastas da música de Zé Ramalho. Inclusive, ele tem aquela voz impostada, aquela voz grossa dele ali, ele já canta ali, assim, direto o Zé Ramalho. É aquela entre a cruz e a espada, essas músicas do Zé Ramalho aí, tudinho, ele canta, Chão de Giz. Depois, Faz parte do repertório Mostra ele dele. pra cantar aí. É. Zé Ramalho. próxima vez Entreguei, viu, Jorge? Da próxima vez que ele pisar aqui, ele só sai se cantar. Vou Ele trancar a porta ali. Por essa ele não esperava, hein, que eu ia revelar. Mas é isso mesmo. Pois é isso, né? Terminamos com chave de ouro, né? Cantando. Pronto. Aí quem quiser casar, né? Depois de uma... Perfeitamente. Pode nos Vai pra convidar Santa que nós Quitéria, vai celebramos. casar lá, porque lá tem música no Lá tem casamento. música ao vivo, Perfeitamente. tá vendo? Música ao vivo e a gente não cobra mais por isso, viu? Na verdade, deixando bem claro, artístico, o né? casamento comunitário é 100% gratuito. Não existe cobrança de taxas, existe isenção de tudo e Não o que a existe. gente quer é celebrar a união das pessoas. Não existe o cover artístico, né? Da música ao vivo, é tudo Exatamente. grátis. De todos os sexos, de todos os gêneros. Não tem discriminação, não existe preconceito. O importante é ser feliz. Pois pronto. Certo? Se você de Santa Quitéria quiser casar, Estamos à disposição. Com certeza. pronto. Você tem alguma mensagem especial? Eu quero apenas fazer um agradecimento. Foi muito bom, muito descontraído. Era mais ou menos isso aqui como eu imaginava realmente. Assim, não, é para ser leve. Eu espero que eu não tenha feito muito aqui, termos muito técnicos aqui, que tenha dificultado o entendimento de quem não é da área jurídica. Mas a nossa intenção é essa aí, mostrar um pouco da nossa realidade, do nosso trabalho, da nossa carreira. Agradecer aqui o convite na pessoa do Dr. Felipe, que foi quem entrou em contato com a gente, conseguiu meu número por meio da minha esposa.
E aqui nós estamos e sempre colocando nosso nome à disposição para tratar. Foi não. Rapaz, o Josafá está sempre aí, viu? Sempre me ajudando aí. O Josafá, em nome da equipe técnica aí, sempre representando bem. E um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você for assistir. E estamos à disposição para outras oportunidades. Tudo de bom. Ok. Pronto, da próxima vez. Você toca também? Toca? Rapaz, aí é outra questão. Vou chamar minha filha, que ela que está aprendendo a tocar Da música. próxima vez você vai trazer Violão a e filha, teclado. Violão, aí vamos fazer uma... Dá certo em família, um show dueto. aqui. Doutores, vocês têm alguma coisa a falar, doutores? E chegando no final do episódio, é hora da pizza, da pizzaria predileta aqui de Piripiri. Já ligue pra sua esposa aí que nós vamos sair daqui, já vamos lá na pizzaria predileta comer uma pizza, viu? Pronto, vai dar certo. Pizzaria Predileta, nossa patrocinadora. Ó, o Instagram dela vai estar passando aqui também na descrição do vídeo. Doutor Kenny, você tem alguma... Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Cristiano Eu que por agradeço. ter se disponibilizado a estar conosco aqui essa noite, atendendo ao pedido do Dr. Felipe e trazendo conhecimento que é aquilo que a gente deseja. Pronto. Conhecimento leve, conhecimento de qualidade para quem nos assistiu. E agradecer a quem nos está acompanhando. E fazendo a propaganda, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Marque lá o sininho que a gente precisa de vocês. Se vocês nos acompanharam até aqui e gostaram, né, do nosso episódio, da nosso momento musical, né? Tô preocupado com os comentários, o que vai ter, né? Faça a sua inscrição no nosso canal, siga nossas redes sociais, pod_les jurídicos, Instagram e Facebook, e ative o sininho das notificações, né, não, doutora Cristiane? Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O PodLed está de portas abertas para Eu quando que agradeço. quiser, Agradeço quando quiser demais. voltar, viu? E sabe que é desse jeito, a gente pega de surpresa mesmo. Ótimo, foi legal, viu? Foi muito bem. Pois, meus Pois, podleiros, boa noite a todos. Boa noite e até o próximo episódio. Boa noite, tudo de bom.